Bom dia a todos e a todas, né, que nos assistem nesse momento. Pedir desculpas porque a gente não conseguiu tecnicamente o Dr. Frito da casa dele e eu da minha colocar os dois no sistema. Então o Dr. Frito está aqui, estamos mantendo aqui a distância aqui de 1 metro, né, Dr. Frito? E usamos álcool gel quando ele entrou aqui e estamos no isolamento total, então estamos tranquilos e nos responsabilizamos. Nós tínhamos que fazer esse diálogo que é de profundo interesse dos servidores públicos em época de pandemia, onde muitos prefeitos estão se aproveitando para abusar e violar direitos de servidores. Então a gente está agora ao vivo pelo Face, pede às pessoas que compartilhem. Mais uma vez nossas desculpas, porque a internet, essa internet Wi-Fi não está funcionando. Tivemos que migrar para o 4G, porque não tinha potência para fazer a transmissão de dois lugares diferentes. Por isso estamos ao vivo, né? Vou passar agora a palavra para o Dr. Frito, que vai seguir um roteiro e ao mesmo tempo vamos dialogando aqui. Muito obrigado. O vídeo vai permanecer gravado no Face, depois a gente compartilha. Dr. Frito, bom dia, bem-vindo, com a palavra. Bom dia a todos e a todas, né? Agora finalmente estamos em transmissão. Tivemos um problema mais cedo, como o Dr. Valdeci explicou. Tentamos de tudo que foi possível, mas não se preocupe que ambos estamos em quarentena, estamos em isolamento e eu acredito que aqui não estamos dando mau exemplo, né? Pessoal, como foi anunciado já antes, hoje nós vamos tratar aqui de diversos direitos de servidores públicos, né? E a gente percebeu que nesses dias de isolamento, muitas são as dúvidas que surgem dos servidores. Eu acho que hoje aqui eu e o Dr. Valdeci representamos mais de 40 municípios e eu acredito que esse problema é geral. Então surgem várias perguntas relativas à antecipação de férias, relativa até mesmo à questão do Fundef, enfim, são muitas dúvidas que surgem, então a gente achou interessante gravar essa live para que as pessoas, além de tirarem dúvidas, a gente possa de uma maneira geral compartilhar essas respostas, né? Porque a partir dessas respostas vocês vão ficar mais informados, vão saber como reagir diante dessas situações. Eu acredito, Dr. Valdeci, que uma das primeiras dúvidas que as pessoas têm é na ansiedade de quando é que vai terminar essa quarentena e esse isolamento. E aí fica aquela dúvida de quem vai revogar, quem vai tomar iniciativa para que as pessoas voltem a trabalhar, que a situação comece a se normalizar. E aí há essa dúvida de se dizer: quem é que tem a competência para fazer isso? É o Estado? É o município? Se o Estado fizer uma coisa, o município é obrigado a seguir? Nós tivemos aí há pouco tempo uma discussão se a União podia interferir nisso, né? Inclusive tivemos até a interferência do Supremo nesse sentido, falando da autonomia dos estados e dos municípios. Mas eu acho que é um tema interessante para a gente iniciar essa conversa, para que a gente possa deixar claro para as pessoas quem é que tem a competência, né? Para acabar com essa quarentena e com esse isolamento, já que todo mundo diz uma coisa, outro diz outra, né? E outra, acabando a quarentena, como é que as famílias, como é que fica a questão dos alunos? Será que mesmo voltando à normalidade, se for um retorno antecipado, será que não há um risco, né? Então, assim, há essa dúvida. Quem pode acabar com essa quarentena e uma vez terminando, como é que as famílias e os alunos vão lidar diante dessa realidade, né? Doutor Frito, inclusive, sexta-feira agora, no final do dia, eu recebi uma consulta do Sindicato dos Servidores de Trairi, porque, segundo alguns professores, os diretores estavam ligando para convocar os professores para, a partir de amanhã, em Trairi, dar aula. O sindicato está tentando entrar em contato com o prefeito, está tentando entrar em contato com a Secretaria de Educação desde ontem, e a ideia nossa, a priori, é orientar o município para que siga o que o governador decidir. Porque vai ficar muito difícil para professores, para o movimento sindical, para servidores públicos, para a comunidade escolar, que são pais de alunos, o prefeito dizer uma coisa, o governador dizer outra e o presidente da República dizer outra. Ou seja, é um absurdo, vai ser um caos total. O que a gente orientou então? E o Sindicato de Trairi está fazendo essas diligências hoje, já deve até ter feito, para que o prefeito espere a posição do governador para trabalhar alinhado. E o que o governador disse ontem, doutor Frito, a toda a imprensa, que hoje é manchete no Jornal Diário do Nordeste, que o Estado vai prorrogar a questão do isolamento. Então, nesse momento, o Estado já declarou que vai prorrogar. E as escolas não estão incluídas na lei federal que decretou o estado de emergência como serviço essencial. Não estão.
As escolas não estão. Então, o que a gente orienta? Se o prefeito mandar voltar e o governador disser que é isolamento, vamos obedecer ao governador, por duas razões. Porque o governador, ele não é que ele é superior ao município, é que ele tem poder sobre todo o estado. O prefeito tem poder só sobre o município. Mas o decreto do prefeito não pode ir contra o que determinou a Organização Mundial da Saúde, porque o Brasil assinou a fundação da Organização Mundial da Saúde e é obrigado a cumprir. O Supremo já disse que o próprio presidente da República pode muito, mas não pode tudo. O presidente da República está proibido de adotar qualquer medida para abrir comércio que contrarie o que manda a Organização Mundial da Saúde. Então, Fride, para enxugar bem aqui, se o prefeito mandar voltar e trairia, por enquanto é boato. Eu tenho que dizer isso para não parecer evento. Não tem nenhum decreto do prefeito mandando voltar, mas isso vai acontecer. Então, o que a gente orienta? Siga o decreto do governador. Até porque também, doutor Fride, o governador disse aqui, eu li hoje de manhã, que a decisão dele está pautada por um comitê composto por 25 pessoas. 25 pessoas compostas por advogados, economistas, especialistas médicos em epidemias, né? Ou seja, o governador está muito bem assessorado, contadores, políticos, deputados e ainda seguindo as orientações da OMS. Então, qual é a nossa orientação? Em caso de conflito, siga aquele que disser que é para manter o isolamento. Não, inclusive, doutor Valdeci, eu percebi em muitos decretos que nós analisamos, que teve o primeiro decreto no meio do mês de março, depois os municípios baixaram decretos posteriores, a gente percebe que até então os municípios vêm seguindo o decreto do Estado, inclusive até o texto. Né? Eu verifiquei vários textos de decreto, a gente percebe que é idêntica a redação do primeiro texto dos decretos que declararam esse isolamento e a suspensão das atividades, até o texto é idêntico ao texto que foi feito pelo Estado. Então, se até o presente momento os municípios têm seguido esse decreto do Estado, não há por que agora os municípios quererem decidir de maneira diferente. Né? E deixando claro, a União ela não pode interromper essa quarentena, porque ainda teve essa discussão, o presidente ainda tentou pressionar os estados e os municípios, tentando mostrar que poderia fazer isso, e graças à autonomia dos estados e dos municípios conferida pela Constituição, foi que não foi permitido que fizesse. É importante dizer que o Supremo Tribunal, ao dizer que municípios têm autonomia, estados têm autonomia e o governo federal tem autonomia para decidir sobre estado de emergência e medidas para combater a epidemia, ele não está dizendo que um pode fazer o contrário do outro. É que os três têm autonomia para seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, que é uma só. Isolamento. Por enquanto é isolamento, porque neste momento o direito à vida vai prevalecer. Não adianta muito o prefeito querer passar por cima do decreto do governador ou o governador passar por cima da decisão da União. O que tem que fazer é a união, estados e municípios, obedecerem aquilo que está nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, porque o Brasil assinou o Tratado Internacional aderindo ao que manda a Organização Mundial da Saúde. Qual é a ordem da Organização Mundial da Saúde? Isolamento por enquanto, porque no Brasil, por exemplo, a pandemia não chegou ainda ao pico. Qual o grande problema nosso aqui? O Ceará é o estado em pior situação hoje no Brasil, e Fortaleza aqui também está muito sério. Não tem mais leito. Ontem tinha 38 pessoas esperando UTI. Estão chegando mais aparelhos aí. Então não adianta adoecer, vai morrer. Então o objetivo então é por enquanto só. Agora eu acredito que a partir daqui a uns 15 dias, 21 dias, eles já começam a liberar, por exemplo, restaurantes, de maneira gradativa. Porque aqui você vai proteger o direito à vida, mas está claro para nós, filho, um estado de 8 milhões, mais de 8 milhões de habitantes, como é o Ceará, quase 9 hoje a estimativa, que a Organização Mundial da Saúde já disse que uma população inteira só vai estar imune quando 60% da população contrair o coronavírus. Agora, se contrair tudo de uma vez, vão morrer aos milhares, como ontem morreram 4 mil nos Estados Unidos, que é um país riquíssimo. A maior potência do mundo não está tendo hospital. Imagine aqui que com 3 mil doentes,
numa cidade que é Fortaleza, com 2,5 milhões de habitantes, só tem 3 mil doentes. Verdade. Então, nós estamos longe do pico. Agora, claro, vamos ter calma. Prefeito pode muito no município, só no município, mas não pode tudo. Vai estar o prefeito que mandar e tentar botar professor para trabalhar. Nós já decidimos que vamos denunciar o Ministério Público Federal e denunciar criminalmente os prefeitos, porque vão estar violando as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, e o Supremo Tribunal Federal já disse tudo. O presidente da República não pode ir contra. Ora, bolas, se o presidente não pode ir contra, o governador não pode ir contra, por que um prefeito que é só do município pode ir contra se o município está no Ceará e está no Brasil? Pode, tem autonomia, desde que as decisões sejam, antes de tudo, estejam, antes de tudo, em sintonia com a Organização Mundial da Saúde. Para enxugar aqui, doutor Fried, nenhum prefeito poderá mandar ninguém trabalhar indo contra decreto do governador ou da União. E se os três forem contra a Organização Mundial da Saúde, quem é que prevalece? A decisão do Supremo. Que é a última palavra, não é do presidente, não é do governador. Está na Constituição, no artigo 5º, inciso 35, a última palavra para interpretar a lei e a Constituição, acredite, é do Supremo Tribunal Federal. Alguns podem achar ruim, mas nós somos uma democracia. Desde que Montesquieu criou os 3 poderes, legislativo para criar leis, judiciário para poder aplicar a lei aos fatos, e o poder executivo para administrar, os 3 são autônomos, mas, por exemplo, o poder executivo não pode ir contra a lei, porque o judiciário pode, inclusive, afastar o presidente, pode afastar um prefeito, pode afastar um governador e processá-los criminalmente. A palavra final é do Supremo, e o Supremo já disse, tem que seguir as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. E quais são as diretrizes? Manter por enquanto isolamento, porque aqui o pico não chegou ainda no Ceará e nem no Brasil. E só para complementar esse tema, para passarmos para outro, doutor Valdeci, e para ficar bem claro, pessoal, a importância do isolamento, que a gente vê nas redes sociais algumas pessoas dizerem que o isolamento não adianta, que o isolamento é ineficiente, que a economia vai ser prejudicada. É importante colocar que nesse momento se faz o isolamento não acreditando que as pessoas não serão contaminadas, mas para evitar um alto contágio, né? Como o doutor Valdeci colocou, não há condições e nem leitos suficientes se todas as pessoas se contaminarem ao mesmo tempo. Então a importância do isolamento nesse momento é que esse pico de contágio não seja um pico muito ascendente, seja um pico que vá subindo de maneira que os leitos vão sendo disponibilizados, e é por isso que ele é importante mais. A gente sabe que a economia está sofrendo, isso seria inevitável, mas do que adianta botar o pessoal para trabalhar se depois todo mundo fica contagiado e depois o trabalhador morre? Como é que vai trabalhar se todo mundo estiver doente? Então é muito importante que seja colocado, porque algumas pessoas desmerecem esse isolamento achando que ele não tem uma importância, achando que ele não é feito da maneira correta, mas é a maneira mais correta, e isso quem diz não sou eu, são cientistas, né? Nesse momento a gente tem que acreditar no que a ciência diz, não no que político diz, não no que pessoas que gostam de partidos políticos diz. Nesse momento, nós temos que ouvir a ciência. O que a ciência diz é que o isolamento, nesse momento, é uma das medidas mais efetivas, justamente para conter esse contágio e para evitar que aconteçam situações como está acontecendo na Itália, como está acontecendo agora nos Estados Unidos, como foi colocado, né? Doutor Fried, só para completar, que esse assunto é muito relevante. Gente, nas últimas 24 horas morreram 4 mil pessoas nos Estados Unidos. 4 mil pessoas. Ao todo já morreram mais de 30 mil pessoas nos Estados Unidos. Então eu vou fazer uma perguntinha para você que está me assistindo agora. Na sua cidade aí no interior, o hospital tem quantos respiradores? Aqui em Fortaleza, que tem vários hospitais e 2,5 milhões de habitantes, sendo a 5ª cidade maior do Brasil, até ontem só tinha 300 leitos de UTI para 2,5 milhões de pessoas. 38 esperando morrer alguém para ir para o lugar. Você imagina, e isso num universo de 3 mil doentes. Agora vamos imaginar então que libere tudo. Vamos liberar tudo, o mais importante é o lucro, é o dinheiro, a vida não vale nada, ser humano é coisa, como na época da escravidão. Vamos pensar assim. Agora imagine, doutor Fried, que em vez de 4 mil doentes, a gente tenha 100 mil doentes. Certeza. E só vão chegar agora a mais 200 leitos, 500 leitos. 99.500 pessoas vão morrer. Vão morrer. Só que aqui são 2,5 milhões de habitantes. Então, a doença não tem cura.
É bom dizer que a última grande pandemia do mundo foi a peste negra, na Idade Média na Europa, matou 1/3 da população da Europa, como se fosse hoje matar 250 milhões de pessoas na Europa. Matou 1/4 da população do mundo na época, como se fosse hoje matar 2 bilhões de pessoas. Foi peste bubônica. O Estado, o governo na época chegou a, como as pessoas, quando morria um parente em casa, porque não tinha como levar mais para o hospital, os parentes, como está acontecendo no Equador, botavam o corpo no meio da rua. Urubus atacaram os corpos. Então, ou a gente racionaliza e entende que a economia também foi feita para servir ao ser humano e não ao contrário. O ser humano não existe para trabalhar. O ser humano não existe para ser ferramenta da economia. É o contrário, é a economia, a política, a biologia, a medicina, enfim, todos os equipamentos que o homem inventou ao longo da sua história e as ciências é que existem para nos servir. O governo federal está muito equivocado nas suas posições, muito equivocado. O governo estadual do Ceará está tomando medidas muito acertadas, e prefeitos, para evitarem cometer erros, siga o governador daqui, porque ele está seguindo 25 técnicos, seguindo o exemplo, sabe de onde, doutor Fried? Da Alemanha. A Angela Merkel, a Alemanha é tida como um dos países que primeiro soube combater a pandemia. O que a Alemanha fez? Reuniu 25 experts, especialistas em biologia, epidemia, economia, política, lei e contabilidade, e a primeira-ministra está seguindo. A Alemanha hoje tem a menor quantidade de infectados e a menor quantidade de mortos na Europa. Então, na dúvida, vamos obedecer à Organização Mundial da Saúde e à decisão do Supremo Tribunal Federal, que já disse, prefeito, governador e presidente, pode tudo, mas não pode ir contra o direito à vida e nem contra as determinações da Organização Mundial da Saúde, que inclusive por enquanto, até a doença atingir o pico, pelo isolamento. Doutor Valdeci, então assim, enquanto a quarentena continua, aí surgem as diversas dúvidas, né? A gente sabe que alguns serviços essenciais estão funcionando, né? A gente teve informações de que tiveram servidores da saúde que estavam de férias, tiveram que retornar de imediato. Os professores tiveram que parar suas atividades, e alguns municípios falam em querer antecipar férias. Em outros lugares já se estuda querer reduzir salário de servidor, reduzir jornada, né? Então, assim, a gente percebe que há um movimento, né, de prejuízo ao servidor nesse sentido, em vários aspectos. Por exemplo, tem lugares aí que o pessoal está com a atividade suspensa, já não está se pagando adicional noturno, insalubridade, tem lugar que só está pagando salário base. E a gente tem recebido muitas perguntas nesse sentido, né? Então, para começar nessa segunda parte do nosso diálogo, eu acredito que a gente pode agora conversar sobre esse tema. Primeiramente, salário de servidor pode ser reduzido? Que é uma pergunta que se faz bastante. A jornada pode ser reduzida, né? Tem o pessoal, por exemplo, que é ampliado, que o professor tem ampliação de 100 para 200 horas, tem essa jornada reduzida para 100 horas. Então acho que a gente pode abordar agora esse aspecto, né? Okay. Enquanto dura a quarentena, já superado esse aspecto de que ela deve ser mantida, em relação aos servidores e às vantagens dos servidores, o que é que os gestores podem e não podem fazer em relação à retirada dessas vantagens? Ok. Frida, aproveitar aqui antes de responder a sua pergunta, que realmente é um problema que tem chegado consulta para mim direto e para você também, depois de mais colegas e sindicatos em todo o estado do Ceará. Mandar aqui um abraço para a doutora Ilíada e o doutor Igor, que estão nos assistindo lá no Rio Grande do Sul, que estão ao vivo nos assistindo. Agradecer aqui a produção, a doutora Mara Paula, a doutora Natália, que estão vendo aqui as perguntas, anotando para nós aqui os comentários, estão apoiando aqui como da produção desse evento, né? E também ajudaram nas pesquisas aqui para a gente, porque tivemos que fazer para pesquisa. Doutor Fried, salário de servidor é irredutível. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 15, é clara. Salário de servidor é irredutível. Então não há como nenhuma autoridade no momento, seja prefeito, seja governador, ou o próprio presidente da República, reduzir salário de servidor ou reduzir jornada, e por reduzir a jornada, reduzir salário. Reduzir a jornada para metade e o salário para metade. Pode? Pode não. Pode até dispensar o servidor, como é idoso, é do grupo de risco, mas mesmo dispensando vai ganhar. O que aconteceu foi que a medida provisória número 926, 2020, do governo Bolsonaro, do governo federal, permitiu que no setor privado,
pudesse haver negociação entre o trabalhador e o patrão, individual, e esta negociação prevalecer sobre o acordo coletivo feito com o sindicato. Tanto é que nessa última sexta-feira agora, o Supremo decidiu que por 90 dias, não é a vida toda, durante 90 dias pode haver essa negociação individual, mas tão logo passam os 90 dias, volta ao normal. Então é por 90 dias só para o setor privado. Então o setor privado, por quê? Por que essa medida provisória veio para o setor privado? Primeiro que é importante dizer que o governo federal, e é um direito do governo federal, é um governo de doutrina neoliberal, é uma maneira que eles têm de ver, de administrar, que a gente tem que respeitar numa democracia onde, na visão neoliberal, tem que prevalecer a riqueza, o lucro e a economia. Não é nenhum crime, não, eles terem uma doutrina. Agora, o que não pode é quando você vê num momento de priorizar um direito e ir contra a Constituição. O que a Constituição diz? Que o direito à propriedade vai ter que se curvar à função social da propriedade. O artigo 170 da Constituição permite a livre iniciativa empresarial, que é algo muito bom. Quem não quer empresários competentes gerando emprego? Mas que também a liberdade empresarial tem que cumprir a sua função social, que é garantir o quê? Direito à vida, salário justo, digno e também jornada digna, que também não pode, em nome da pandemia, desempregar as pessoas que já estão pobres. Vão comer o quê? Vão comprar comida com o quê? Então, nesse caso, o setor privado pode reduzir, mesmo assim o governo vai ter que complementar com o dinheiro do seguro-desemprego. Ou seja, e por 90 dias para o setor privado. Para o setor público servidor, não. A não ser que façam uma emenda à Constituição Federal. Exato. Inclusive, doutor, só complementando isso, e aí foi muito bem ponderado, essa MP que foi baixada, pessoal, aí gerou uma dúvida muito grande no início. Ela aplica-se ao setor privado. Inclusive, os contratos de trabalho que serão suspensos, o trabalhador que vai ser prejudicado, ele vai ter direito a receber aí um auxílio emergencial, né, no valor mínimo de R$ 1.045, e aí quem receber acima disso vai ser feito um cálculo proporcional, mas aí o trabalhador, mesmo com o contrato suspenso, ele não fica prejudicado. Lembrando que essas pessoas de suspensão de contrato de trabalho que vão receber esse auxílio são aquelas pessoas, são aquele grupo de pessoas que são seletistas. Não se mistura com o servidor público. O servidor público, seja ele estatutário, seja ele seletista, porque ainda existem municípios do Ceará que os servidores públicos são seletistas, como é o caso, por exemplo, de Várzea Alegre. Crateús, né? Exato. Então, assim, essa categoria de servidores, elas não se equiparam ao trabalhador do setor privado. Então, essas medidas que foram colocadas na MP, elas não se aplicam para eles, que isso fique claro. E também surgiu uma dúvida relativa àquele outro auxílio emergencial, que é destinado aos trabalhadores do mercado informal, né? Que aí você tem que preencher certos requisitos, tem a história do cadastro do CadÚnico, teve agora esse problema do CPF aí, da regularização, que está prejudicando o recebimento desses valores, e aí tem uma série de requisitos. Mas lembrando também que esse auxílio emergencial ele não é para o servidor público, porque muito servidor público também veio fazer essa pergunta, se tinha direito a receber aqueles R$600, os R$1.200 para a mulher trabalhadora, que a mulher responsável pela economia familiar ali, recebia até R$1.200, lembrando que esse auxílio é apenas para o trabalhador informal. E aí, doutor Valdeci, complementando a questão da redução salarial, de fato não pode, de maneira alguma, o servidor público ser prejudicado. Inclusive, saiu uma notícia que, em relação inclusive aos servidores do Estado, de que o governador iria reduzir salário. Eu respondi muitas dúvidas. E deixar bem claro, gente, salário, até que haja uma emenda constitucional, ele é irredutível. Isso é uma previsão constitucional. Nenhuma lei abaixo da Constituição, a gente chama isso de lei infraconstitucional, pode ir contra a Constituição. Então, até que a Constituição seja realmente emendada, como o doutor Valdeci colocou, é impossível que a lei infraconstitucional seja aprovada e tenha mais validade que a própria Constituição. E outra coisa, eu sinceramente, sabe, doutor Filho, eu não acredito que o Congresso Nacional vai emendar a Constituição para fazer uma alteração definitiva diante de uma situação que é temporária. Exatamente. Que se calcula 90 dias, vamos dizer assim. Como o Brasil é um país continental, então São Paulo está muito séria a situação, no Ceará e no estado do Amazonas. Mas tem estado que tem 4 doentes. Então no Brasil as coisas estão acontecendo de forma diferenciada. Então isso quer dizer que cada estado vai ter seu próprio pico. E é bom dizer, doutor Fried, em relação aos municípios, alguém pode dizer,
Mas se houver redução de repasse de FPM, como é que vai pagar o salário? E alguém dizer, como já me perguntaram, se houver redução de repasse do Fundeb, já que o Fundeb é tirado da venda dos produtos do IPI, do ICMS, e as vendas caíram, e o município não tiver dinheiro para pagar, o Estado não tiver dinheiro para pagar, a União não tiver, e aí? Não, gente, não vai ter queda não, sabe por quê? Primeiro, foi aprovado pelo Congresso Nacional um pacote de ajuda aos municípios e aos estados. Isso quer dizer o quê? Que o FPM e o Fundeb não poderá ser esse ano inferior ao ano passado. O que está projetado, aquilo que faltar por queda de receita, a União vai complementar. Para os estados, exatamente, que é o FPE, para o município. Então os municípios não podem dizer que não está chegando dinheiro, que vai faltar dinheiro. Eu estava vendo o repasse agora, o repasse que vai ser agora dia 20, amanhã, mesmo com toda a crise, doutor Fried, o FPM e o Fundeb ainda vai ser maior do que o do ano passado. Olha como a nossa economia é forte. E os serviços essenciais estão sendo mantidos, e são muitos os serviços essenciais, que é aquilo que não pode parar. O que não pode é o neoliberalismo colocar o lucro acima do ser humano e coisificar a vida. Mas também, a quarentena, claro, quem tem bom senso sabe que não pode durar para sempre. Até porque as pessoas não vão aguentar nem psicologicamente, no máximo 90 dias. É o que a Organização Mundial da Saúde colocou. Então, não pode reduzir salário, não pode reduzir jornada e não pensemos que isso é para sempre. 90 dias. É o tempo que o Supremo deu também para que possa haver no setor privado, elitista, como o doutor Fried colocou, aquele acordo individual sem a participação do sindicato. Mas depois de 90 dias tem que votar. Então, servidores municipais, servidores estaduais, servidores federais, nem pode reduzir salário, nem pode reduzir jornada. Aliás, pode até reduzir jornada, mas não pode reduzir salário. O Supremo também já decidiu isso. E outra coisa, o Brasil é um país quebrado? Não, nós somos um país riquíssimo. Nós somos a 9ª economia do mundo. Nós temos em caixa hoje quase 400 bilhões de dólares. 1,5 trilhão de reais depositado em conta. E nós ainda temos a Casa da Moeda, que pode fabricar dinheiro, que já fabricou dinheiro em tempo de guerra, como foi nos anos 40, na Segunda Grande Guerra Mundial, e também nos anos 30, após o golpe de Getúlio Vargas e o crack da Bolsa de Valores de New York, quando todas as economias do mundo quebraram. Tivemos também a Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1917. Então, nós temos experiência histórica para, a partir dela, nos pautarmos. São 90 dias. É isso, não nos desesperemos. 90 dias agora. Se tentarem, por exemplo, doutor Fried, emendar a Constituição para prever a redução de salário, vamos ter que ir para a luta. Porque nós não podemos aceitar que mude a Constituição, desde 88 até hoje válida, por conta de uma situação temporária, não é, doutor? Viu? E só complementando esse ponto, pessoal, e é importante que vocês saibam, já existe uma previsão na Lei de Responsabilidade Fiscal que tentou tornar possível essa redução salarial do servidor público, inclusive esse dispositivo, ele é alvo de uma ADI no Supremo. Essa ADI ainda não foi julgada, né? E aí está para ser julgada, mas até então, antes de ser pedido, antes de ser dada a suspensão nessa ADI, há uma grande preocupação em relação a esse dispositivo, que já foi uma tentativa, antes mesmo da pandemia, para se tornar possível essa questão de redução de salário de servidor. E mesmo esse dispositivo na LRF que existe, ele está com sua eficácia suspensa, justamente porque aguarda o julgamento dessa ADI. Porque já tem gente antecipando que a ADI vai ser favorável ao entendimento de que pode reduzir, mas é muito cedo para falar nisso, pessoal. Porque não apenas essa ADI, né, doutor Valdeci, mas a gente vai falar sobre isso ainda, mas a ADPF, que vai tratar da questão do Fundef, a ADI, que trata também da questão do reajuste do piso, todas essas ações diretas de constitucionalidade, elas estão com seu julgamento suspenso. Mas é bom trazer à tona isso para que as pessoas se conscientizem de que já há uma ADI tratando do assunto. E é muito importante dizer que quando o governo federal decretou estado de emergência nacional, nós temos uma lei federal, que é a Lei 13.979, né? Lei 13.979, ele permite que agora prefeitos, governadores do Brasil e o próprio governo federal ultrapasse os 54% da receita corrente líquida. Como é hoje, os municípios, em relação à folha de pagamento, nenhum prefeito
poderia ultrapassar os 54% da receita corrente líquida daquele município. O que é isso? Vamos supor, só um exemplo, que um município X, a receita corrente líquida no mês agora de abril, tivesse dado 10 milhões. Ele só poderia gastar com pagamento de folha de pessoal, que é servidor contratado, servidor efetivo, comissionado, no máximo 5 milhões e 400 mil, que é 54%. Se passar disso, aí cai na lei de responsabilidade fiscal e pode ser punido criminalmente, civilmente, sofrer improbidade, ser afastado, se tornar inelegível. Isso vale para prefeito, governador e governo federal. O que aconteceu? Quando o governo decretou o estado de emergência, suspendeu esse limite. Isso quer dizer, então, que o município pode, para manter em dia a folha de pagamento, gastar 60%, exatamente. 70%. Só um exemplo. É muito importante. Então, não há mais limite. Por quê? Porque em época de pandemia, o que isso quer dizer? Qual é a leitura que a gente tem que fazer? Que podem gastar mais dinheiro para manter em dia a folha de pagamento. Pode gastar mais. Então, a prioridade é o quê? É manter em dia a folha de pagamento e não reduzir salário. Por quê? Porque que salário é irredutível? Simples. Está na Constituição, está no artigo 5º e no artigo 6º. Salário é direito social, é direito humano fundamental e universal, que garante o quê? O direito à vida. É o salário que garante o direito à vida. E é bom lembrar que muito servidor que é assalariado paga pensão alimentícia para seus filhos menores descontado da folha de pagamento. Tem empréstimo consignado diante dos bancos. Então, nesse caso, o que aconteceu? Em vez de prever inicialmente reduzir salário, prever foi o quê? Poder gastar mais, passar do teto, no caso dos municípios, passar dos 54%, o Estado tem outro teto e a União tem outro teto. Mas também eles têm permissão para gastar mais do que o teto que está na lei de responsabilidade fiscal, sem serem punidos. Então, por enquanto, só se a coisa agravar mesmo assim, tem que haver uma emenda aprovada pelo Congresso Nacional. Até lá, salário de servidor é irredutível. A jornada pode diminuir, pode até mandar para casa, mas tem que pagar o mesmo salário. E falando nessa questão salarial, doutor Valdeci, aí também é uma dúvida recorrente dos servidores, principalmente os servidores da saúde, que estão sendo convocados a trabalhar contra essa pandemia. E aí uma dúvida recorrente que surgiu no mês de março e no mês de abril permanece em relação à questão das horas extras. Por quê? Muitos servidores da área da saúde foram obrigados a trabalhar nos feriados, foram obrigados a trabalhar em finais de semana, o pessoal que é concursado 40 horas semanais. E aí os municípios muitas vezes impõem o trabalho ao servidor, como se o servidor fosse obrigado a trabalhar e não tivesse o direito de receber uma contraprestação por aquelas horas excedidas. Porque a gente sabe que o servidor que é concursado 40 horas, geralmente ele tem um divisor de 200 horas mensal, e aí o servidor, quando passa dessa quantidade de horas que ele tem que trabalhar, ele tem que receber horas extras. E as horas extras equivalem a 50% a mais do que sua hora normal. Então, assim, no mês de março tivemos 2 feriados, de São José, e tivemos também o feriado da Carta Magna. E assim, esses 2 feriados, existe uma lei federal que ampara o direito aos servidores de, nesses feriados, sejam religiosos, sejam feriados que envolvem a Carta Magna, como é considerado feriado, e o servidor pelo estatuto, ele tem um descanso preferencialmente. Tem estatuto que fala final de semana, mas geralmente, como diz a Constituição, é aos domingos. Então as prefeituras eles ou vão ter que compensar esses dias de trabalho que o servidor prestou, ou vão ter que pagar essas horas extras. Tem lugar aí dizendo, doutor Valdeci, que tem servidor que trabalhou o feriado, trabalhou o final de semana, e tem município dizendo que não vai pagar. Né? Então é bom que fique claro que nos lugares em que os servidores, principalmente da área da saúde, estão trabalhando além da escala normal, que os sindicatos mandem ofício para a prefeitura já notificando o município de que ou o município vai ter que compensar uma folga para esses servidores, ou então vão ter que pagar horas extras, porque é um direito do servidor receber essas horas extras. Né? E isso também traz à tona uma questão interessante, doutor Valdeci. Deixa eu pegar as horas extras, doutor Filho. Tá bom. Nos 40% aí, na história do direito, né? Isso. Bom, olha, quinta-feira, doutor Fried, na quinta-feira, nós que eu digo, o Sindicato dos Servidores lá de Irauçuba, nós denunciamos o hospital de Irauçuba ao Ministério Público Local, por trabalho escravo. O que é trabalho escravo? Você trabalhar e não receber. Primeiro, na Irauçuba, privatizaram o hospital. O hospital funcionava normalmente com o servidor público, aí privatizaram, pagando muito mais dinheiro para uma empresa
e essa empresa contratou um monte de gente sem concurso e ainda está usando a mão de obra concursada. Não precisava privatizar. Aí agora fez escalas em que os servidores estão trabalhando em média 20 horas a mais por mês da saúde, né? E o pior, não está dando EPI para o pessoal, equipamento de proteção adequado, é trabalho escravo. Então, não é moda, é justiça. Aqui nós temos que agradecer e bater palmas para os servidores da saúde que estão arriscando suas vidas para salvar vidas. Aqui já morreram 2 médicos em Fortaleza. Quarta-feira passada, a manchete do jornal O Povo, Diário do Nordeste, é que aqui no Ceará, 137 membros profissionais da saúde estão afastados porque contraíram, doutor Filho, a doença que combateram. Porque estão lá todo dia e toda hora, sem receber alguns luvas, óculos, máscaras, sapatilhas impermeáveis. Você vê o EPI, você vê o EPI na China e o EPI daqui estão até lavando as máscaras. É um absurdo. Então você veja, em São Paulo eu vi hoje, estava ali na Folha... que o EPI está vencido, máscaras vencidas, né? Eu estava ali na Folha de São Paulo hoje, a Veja, hoje domingo, dia 19, em São Paulo 1.577 profissionais da saúde estão hospitalizados contra a doença. Então, esses prefeitos, esse secretário de saúde que quer escravizar a enfermeira, que quer escravizar os agentes de combate às endemias, os agentes comunitários de saúde, o pessoal ali, o auxiliar de gerais que varre o hospital, os garis, que tem um trabalho fundamental de pôr lixo para poder manter as ruas limpas. Olha, os motoristas de ambulância, todo o pessoal da saúde, enfim, tem que dar equipamento de proteção. E outra coisa, jornada humana. Porque se você explorar demais a enfermeira, o médico, o auxiliar, o atendente ali, ele vai se cansar e não vai conseguir trabalhar, vai adoecer, vai ficar fraco. É preciso ter jornada humana. Contrate mais. Se o seu município tem muita gente doente, tem município aí que tem pouca doença, contrate de lá. Peça ajuda a um prefeito do município vizinho, onde não estão utilizando toda a mão de obra para mandar, claro que também, pagando as diárias para os servidores que forem, mas é preciso, doutor Filho, pagar o direito do servidor, hora extra, feriado. Por quê? Porque esse pessoal fez concurso para trabalhar 40 horas semanais. Isso quer dizer, aí como é que você calcula a jornada de alguém da saúde que não fez concurso para trabalhar em regime de escala? Vamos pegar um professor, que a jornada do professor é igual ao do pessoal da saúde. Se ele trabalha 8 horas por dia, ele trabalha de segunda a sexta, 40 horas semanais. Exato. Um mês tem 30 dias. 30 dias tem, no mínimo, 4 sábados e 4 domingos. Então, 8 dias são finais de semana. Sobram 22 dias. Se os 22 dias forem úteis, no máximo a jornada do enfermeiro vai ser 176 horas. Exatamente. Mas se tiver feriado no meio, se for um mês só de 30 dias, se tiver 2 feriados, como abril agora, aqui tem um dia de Tiradentes e sexta-feira da Paixão. Abril tem 30 dias, só tem 20 dias úteis. Qual vai ser a jornada máxima da saúde em regime de escala? 160 horas. O que passar disso é hora extra. O que trabalhar no feriado, alguns municípios pagam dobrado. Então, não vamos explorar não, seus prefeitos, o servidor da saúde, e vamos pagar também adicional de trabalho noturno, que entra às 10 da noite, de 10 da noite às 5 da manhã são 8 horas. Porque a hora noturna só são 52 minutos e 30 segundos. Está no estatuto do servidor. E o que passar de 5 da manhã também é hora noturna. Então, senhores prefeitos, não vamos explorar não o pessoal da saúde. Vamos dar os equipamentos de proteção individual. Sabe por quê? Porque senão Vossa Excelência, senhor prefeito, vai responder criminalmente por improbidade se um profissional desse morrer ou contrair doença, senhor prefeito. Perguntas. A professora Soledade pergunta se pode ser obrigada a antecipar férias. E outra pergunta é se é obrigada a tirar licença-prêmio também, se pode ser concedida licença-prêmio na quarentena. Olha, doutora Mara, a doutora Mara está acompanhando aqui, com a doutora Nath também acompanhando as perguntas. Olha, antecipar férias no começo da quarentena foi um erro colossal dos prefeitos. E pasmem, quem orientou a fazer essa burrice foi a APRESE e a Undime. Olha qual foi a orientação da APRESE e da Undime, um desses serviços: antecipar férias e demitir os contratados. Tem uma nota técnica lá no site da APRESE, do dia 3 de abril, mandando fazer isso. Ô APRESE, município não é empresa.
O município não dá lucro, nem os empresários. As escolas particulares daqui, a Unifor, o Aridiçá, o Farias Brito, as escolas particulares daqui só suspenderam as aulas. Agora é que decretaram 15 dias de antecipação de férias, porém, passando atividades para os alunos, que vai ser contado no futuro, para os 200 dias letivos ou as 800 horas. Por quê? Porque também foi alterada a LDB. Exato. Hoje, horas atividades, seja fazendo exercícios, seja fazendo pesquisa, não precisa mais nem ter aula à distância. Agora o problema que diziam alguns prefeitos, não, nós não temos plataforma para dar aula, o povo do sítio não tem internet, muita gente é pobre, não tem computador. Gente, basta que as aulas sejam passadas por diretores daquela escola, eles levam nas casas das famílias, ou até pelo WhatsApp, ou pelo rádio da cidade, um professor dando aula para todos os alunos, de uma forma excepcional, num momento também excepcional. Então você faz atitudes excepcionais num momento de excepcionalidade. Então, se um professor der aula no final de semana na rádio local e passar exercício para os alunos, essas horas de atividade podem ser amanhã contadas como hora-aula. Então, nesse sentido, o que acontece? Se tem como repor as aulas. Exato, tem. Aí como é que antecipar as férias? E um detalhe, doutor, me perdoe, só concluir aqui, me perdoe. Não. Sei que Aí eu só quero falar. colocar a licença Me prêmio, perdoe. só- Veja só uma coisa aqui. Então, se os 200 dias letivos, que são 800 horas de atividade, for dado, for só dever, leitura e pesquisa, conta. Para que antecipar férias? E outra coisa, sacrificar a licença-prêmio, doutora Mara, não pode. A licença-prêmio o que é? É um prêmio dado aos servidores. Qual o nome da servidora, doutora Mara? Soledade Soledade, que é professora. Eu e conheço. a Viviane Souza. E Viviane Souza. É um absurdo uma autoridade pública sacrificar direito de servidor e querer dizer que quarentena, onde a gente está com medo da morte, da doença, é um prêmio. Porque licença-prêmio é um prêmio dado a servidores com mais de 5 anos. Aí ganha um prêmio para descansar 3 meses remunerado. Isso vem desde o Brasil Imperial. É direito com mais de 100 anos. É direito adquirido. Aí agora, o engraçadinho do secretário ou da secretária de Educação do prefeito, não, você vai tirar a licença prêmio. Que absurdo. Isso é prêmio. Está em casa de quarentena. Antecipação de férias, um erro terrível. Por que foi um erro? Porque pode, suponhamos que isso vai acontecer, doutor Frito, que as aulas permanecerão suspensas no mínimo por mais 30 a 40 dias. Não vai ter férias para antecipar. Isso era para ter deixado no momento de emergência, porque ia chegar o mês de julho. Cometeram um desatino. Meus pêsames para a prece, que foi responsável pela Undime, em antecipar férias. E vai demorar mais de 30 dias. Aqui, Fride, houve uma reunião dos sindicatos do setor privado, das escolas privadas, com o sindicato dos professores do setor privado. O pessoal está de férias e a partir de maio vão ter aula só à distância. O setor privado que visa ao lucro. Ao setor público antecipando férias, pelo amor de Deus, é muita maldade. E para não dizer incompetência. E só para complementar, gente, que é importante colocar isso, é o seguinte: como a MP retirou a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, os municípios tinham sim inúmeros meios de evitar essa antecipação de férias. Eu ouvi alguns colegas comentarem assim: não, Fride, mas tem que antecipar férias, e até alguns amigos que são procuradores de município dizendo o seguinte: não, Fride, mas tem que antecipar porque tem um princípio da supremacia do interesse público, etc. Mas, gente, é importante lembrar que o direito às férias também é constitucional. O interesse público ele tem uma supremacia, mas não é absoluta. Os interesses, quando se chocam, eles devem ser ponderados. Então, nem tanto para o trabalhador, mas também nem tanto para o Estado. Só para complementar, doutor Marcinho. Então, assim, nesse momento de conflito, o que é que a gente pode fazer? Primeiramente, tomar a decisão mais proporcional, mais razoável. E já que houve essa MP livrando a responsabilidade dos 200 dias letivos, existem inúmeros outros meios de se garantir que esse tempo depois seja cumprido, já que vão ter que ser cumpridas 800 horas, dilui as horas que estão suspensas agora no decorrer do ano, quando voltar às atividades normais e mais.
1/3 da atividade do professor é extra classe, que ele pode fazer em casa, ele pode fazer planejamento em casa, ele pode fazer cursos de qualificação em casa, o município pode utilizar a plataforma do YouTube para disponibilizar cursos. Cumprido esse 1/3, o professor só teria a obrigatoriedade de repor esses 2/3, caso não tenha esse contato com o aluno. Eu digo mais ainda, nós temos municípios aqui como Acaraú, como Cruz e outros municípios, Senador Pompeu, por exemplo, que as professoras das criancinhas da creche estão dando aula vestido de Emília, de palhacinhos, de personagens do imaginário infantil, estão dando aula pelo Facebook. Essas aulas de um município podem ser usadas no outro. Exatamente. De novo, em situações de emergência, podemos tomar atitudes emergenciais. Exatamente. Tudo é permitido agora, desde que aquele aluno tenha acesso a uma hora-aula. Então está faltando bom senso. E outra coisa que eu digo para os prefeitos que anteciparam férias, eles podem revogar ainda. Nós não estamos defendendo que era para deixar o professor trabalhando, não. Nós estamos defendendo que era para ser suspensão. Exatamente. Como acontece numa greve. Como aconteceu no setor privado. Aqui, vamos aqui para as escolas que ganham dinheiro com a educação. Vamos para o Farias Brito aqui e para o Ari de Sá, onde a educação é uma filosofia deles, mas também é um meio de ganhar dinheiro. Eles, agora que estão antecipando 15 dias de férias, eles adotaram a suspensão. Exatamente. Então, os prefeitos que decretaram férias podem ainda revogar o decreto. Porque nós não estamos defendendo que era para ficar trabalhando, não, para o professor se contaminar. Nós estamos defendendo que era só para suspender. Exatamente. Porque uma vez suspenso, depois se repõe. Depois você reponha isso. Deixa as férias para queimar lá na frente outra coisa. Ô, senhores prefeitos, vamos aprender a dialogar com os sindicatos. Exato. O sindicato tem poder de decisão. Vamos fazer como está fazendo a primeira-ministra da Alemanha, vamos ouvir, vamos dialogar, porque nós sabemos que é um dever do professor repor essas aulas. Não estão pedindo para ficar de férias não, para viajar não. Estão pedindo para não morrer, para poder se proteger da contaminação. Então, e depois, claro que tem que repor. Agora, tem como criar. Doutora Mara, pois não, mais perguntas? Sim, outra pergunta da Edila, de Irauçuba. Um abraço, Edila. Ela quer saber em relação à autonomia dos entes. Se os municípios também não poderiam criar e manter seus regimes de previdência, se eles também não podem decidir as suas alíquotas, já que são autônomos. A gente vai falar de outros assuntos, Edna, a gente pode falar desse assunto mais à frente, que a gente vai tratar da questão do Fundef, a gente introduz esse assunto da questão previdenciária também, tá bom? Só pra gente não desvirtuar um pouco do tema, que a gente está encerrando essa pauta aqui sobre vantagem de servidor. Okay. Quando for mais na frente, que a gente sair dessa pauta de vantagem e passar pelo Fundef, a gente trata também da questão de previdenciária, dos regimes próprios e do regime geral, até porque tem informações interessantes, né, doutor Valdecir? O INSS, por exemplo, para o auxílio-doença, está definindo o auxílio sem ter nem necessidade de fazer a perícia. Isso é uma vantagem muito boa para o servidor que tem a necessidade do afastamento. Mas nós vamos falar sobre isso. Gente, só para complementar esse assunto da antecipação das férias, e aí nós falamos da parte do professor, também é interessante dizer que para os outros grupos de servidores que não são professores, também é possível uma adaptação, né, doutor Valdecir, em relação à forma como se presta o serviço. Muitos servidores atuam na área administrativa, né? A gente sabe que existe um grupo minoritário de servidores que não tem como não trabalhar indo até o local de trabalho, mas eu acredito que houve uma precipitação muito grande em relação a essa prestação de férias. Na minha opinião, e com todo respeito a quem tomou essa decisão, mas é como se dissesse assim, vou tomar a decisão mais simples. Não houve o cuidado, não houve o zelo de se pensar no conjunto, de se negociar com os sindicatos, de se sentar e negociar realmente uma maneira de casar os interesses. Até porque os professores sabem, o pessoal da educação sabe, aí quando eu falo professor, a gente fala sempre professor, mas está incluindo diretores, núcleo gestor, auxiliares de serviços gerais, os vigias das escolas, o porteiro, coordenadores, supervisores, ou seja, toda o pessoal lá do staff da escola. Então, quando a gente fala, vamos falar então os funcionários da educação, a gente sabe que a comunidade escolar, os pais querem que os filhos estudem. A sociedade quer que os alunos estudem. Nós, advogados do movimento sindical, queremos que as crianças e os alunos estudem. Os professores querem dar aula. Agora, o que é que nós temos que ter? Bom senso, vamos dialogar para que ninguém se precipite e a gente construa, seja a época de suspensão de aula e a reposição, vamos dialogar que a gente constrói conjuntamente o caminho. O Cássio Mota, ele coloca que a Rede Estadual de Ensino do Ceará reconhece como estudos domiciliares e não como férias. O Cássio Mota. Excelente, por exemplo, nós estamos sabendo que o Estado do Ceará está de parabéns, passou pesquisa para os alunos. Ora, só um exemplo. Eu sou professor de História, só um exemplo.
E nesse primeiro semestre eu ia falar do Império Romano, só um exemplo extremo, do Império Azteca, do Império Inca, todos esses povos eu ia dar aula até julho. O que eu faço? Eu passo para os alunos pesquisa. Os próximos 10 dias você vai pesquisar tudo sobre o romano, responder essas 100 perguntas nos próximos 10 dias e fazer uma redação. E você passa atividades que iriam até junho. Ora, atividade e aula. Se os pais puderem ajudar, ajuda. Se não, o aluno vai fazer. Exato. Isso é que é atividade e aula. Isso é que é uma solução inteligente. Ninguém quer, desculpa a expressão que alguns têm usado, eu vi aqui um cidadão criticando o professor, chamando de vagabundo, que não quer trabalhar. Eu vi uma postagem aqui do sujeito que vai dizer que professor é bem fácil depois da pandemia querer tirar férias. Não. O professor quer repor as aulas. O aluno quer sobre estudar. Esse tema, então, doutor Valdeci, obrigado pela pergunta. Qual é o nome do rapaz? Só para fechar um ponto, gente. Cássio Mota. Obrigado, Cássio Mota. Outra coisa, que é para fechar esse ponto da questão das férias. Não existe nenhum estatuto de servidor público, que até então eu tenha visto, que tem uma previsão legal que autorize antecipar férias. Não tem. Né? Nós temos um princípio da legalidade que se aplica à administração pública, que tem que ser colocado isso, porque eles usam isso quando querem negar direito para servidor, dizem que não pode dar porque não há previsão legal. A gestão, a administração também, ela não pode agir sem autorização legal. Por mais que haja um interesse público ali envolvido, deve haver uma autorização legal para se antecipar férias. E as prefeituras fazem isso mediante decreto, sem ter uma autorização legal. Isso também veda, proíbe que os municípios tomem esse tipo de iniciativa. Observe que a nível federal tem um monte de medida provisória e aprovações de leis, como foi permitir ir além dos 54%, suspendendo a LRF, como foi também para o setor privado, o Supremo decidiu que por 90 dias pode reduzir salário e jornada, desde que mantenha o emprego por mais 90 dias, tem a condição, estabilidade depois dos 90 dias, de 90 dias, para não demitir assim que passarem os primeiros 90 dias. Então, gente, vamos ter bom senso, apresse, undime, vamos dialogar. O movimento sindical tem capacidade de dialogar, tem poder constitucional de representar os servidores. E o setor privado só antecipou férias, gente, para fechar essa pauta aqui, porque justamente teve uma medida provisória autorizando, porque se não tivesse MP, não poderia, porque a CLT não permite. Então teve que ter essa alteração temporária, teve que... O MP, para vocês entenderem, não é igual a um decreto. O MP, ela é uma espécie normativa semelhante à lei. Então ela autoriza no setor privado antecipar as férias. Como é que para o setor privado tem que ter uma lei, nunca vamos dizer assim, né? Uma medida provisória autorizando a antecipação, e no setor público se faz isso com decreto, sem ter lei autorizando. Isso é mais um ponto que veda antecipar. Inclusive, senhores prefeitos, revoguem isso, transformem as férias em suspensão somente, que era só para suspender. Nós estamos defendendo que era só para suspender. Lá na frente, se precisar de mais tempo, claro, negocia com o sindicato, que a própria categoria vai ter bom senso. Agora, já sair queimando direito a férias, queimando licença-prêmio, é um verdadeiro reduzir salário, reduzir jornada, enfim, e cuidado, senhores prefeitos, porque há muitas condutas vedadas pela lei eleitoral, que está valendo, para quem é candidato à reeleição, prefeito e vereadores, que praticarem abusos, podem ter seus registros não concedidos ou cassados. Aí os sindicatos que vocês não escutam agora, nós poderemos depois representar ao Ministério Público Eleitoral e ao juiz eleitoral para não lhe conceder registro em candidatura e se conceder cassar por abuso de poder e por conduta vedada lá na lei eleitoral. Só para encerrar o assunto férias, a Marilde Veras diz que Irauçuba deu férias em abril para os professores. E aumentando os dias de pandemia, como ficam os professores? Irão aumentar os meses do ano para compensar? Olha, Irauçuba realmente é um caso sério. Lá estão escravizando o pessoal da saúde. O hospital foi privatizado e o serviço piorou. Não há transparência, é um verdadeiro terror. O prefeito eleito foi cassado por abuso de poder e a prefeita que está lá hoje, que é um mandato tampão, está só tampando esse final de período. A mulher se comporta como prefeita, eu não estou falando mal dela como pessoa, como prefeita, que é criticável. Ela é igual a Luís XIV da França, é a prefeita só, ela é o Estado, ela é o poder, ela faz o que quer, não dialoga com ninguém. Inclusive essa pergunta da alíquota, aumentou a alíquota indevidamente, auxiliado por vereadores, uma maioria vereadores lagartistas,
atacando direito de servidor e reduzindo salário em 3%. Gente, tratando ainda desse ponto de questão de vantagem, passada essa questão das férias, doutor Valdeci, eu acho que a gente ainda não falou disso, e o pessoal pergunta bastante, eu tenho recebido aqui algumas perguntas pelo WhatsApp, em relação aos 40% da insalubridade. Né? Nesse caso, como nós estamos numa situação temporária e excepcional, a gente sabe que a insalubridade ela varia no grau mínimo 10, 20, 40%, pelo menos no âmbito municipal. A gente sabe que no âmbito federal esses percentuais são menores. Mas a gente pode aqui levantar essa discussão em relação ao direito do servidor da saúde a receber os 40%. Né? Já que o contágio desse vírus é alto, a gente sabe que há estudos da OMS nesse sentido, né? Há estudos epidemiológicos do próprio Ministério da Saúde, assim, de que maneira pode ser defendido esses 40% dos servidores, né? Eu tenho orientado em alguns lugares que seja um mandado primeiramente ofício para prefeituras incluírem em folha de pagamento essa vantagem de 40%. Em alguns lugares tem vereadores que têm me perguntado, doutor Valdeci, que aí são vereadores que têm uma pauta voltada para o serviço público, se podem mandar uma lei para garantir esses 40%. E eu acho interessante debater um pouco esse assunto, porque se já há essa previsão, não há necessidade de lei. Na verdade, o que há necessidade é de adequação, porque já existe a possibilidade de se pagar esses 40%. Eu gostaria que o doutor aqui compartilhasse também as experiências que teve em relação a esse tema. Nós, em alguns lugares, como Icó, Oroz, em outros municípios, nós mandamos ofício pedindo para que as prefeituras regularizassem. Em alguns municípios, inclusive, foram criadas gratificações para o pessoal da saúde, né? Eu acho um exemplo notável ser colocado aqui. O Estado do Ceará criou. Criou uma gratificação. O Estado do Ceará está pagando. Né? Doutor Frida, o último caso que eu acompanhei, foi até interessante, a solução construída, foi em Monsenhor Tabosa. A vereadora Dedé, ela é vereadora e é presidente do Sindicato dos Servidores. Não é? Ela queria saber como trabalhar a questão dos 40%. O que eu coloquei para a vereadora? Vereadora, os 40% nesse momento tem que ser pago. Por quê? Porque, como o doutor Filho já disse, já existe a lei, está na lei orgânica, está no Estatuto do Servidor do Município e está na Constituição Federal, no artigo 7, inciso 23, que quem trabalhar em ambiente insalubre tem que receber um adicional. Por quê? Porque quem trabalha em ambiente insalubre, aquele ambiente pode inclusive matar a pessoa, como já morreram 2 médicos em Fortaleza, como 137 servidores da saúde daqui estão afastados. 1.577 em São Paulo, porque eles estão lá na guerra com o vírus. Ora, se para nós, mortais comuns, tem que sair à rua de máscara, porque até a rua está insalubre, imagina um hospital, imagina o gari que trabalha com lixo, imagina o agente de combate às endemias de saúde que continua visitando as casas combatendo a dengue, porque a dengue não vai dizer, eu vou tirar férias só para o meu amigo vírus atacar, não. Se deixar, vão morrer de dengue e também da Covid-19. Esse pessoal tem que ter equipamento e tem que receber, os garis também, os coveiros também. Todos os servidores. Por quê? É porque nós queremos? Não, a lei já está lá. Aí qual foi a solução que nós construímos, juntamente com a vereadora Dedé? Nós avaliando qual seria o melhor caminho, decidimos o sindicato, através dela, a vereadora, que também é vereadora, levou um requerimento para a Câmara assinar o requerimento, pedindo ao prefeito de Monsenhor Tabosa que peça ao médico do município que faça um laudo pericial atestando que no momento, enquanto durar a pandemia, todos os servidores da saúde, aí inclui também os agentes de combate às endemias, auxiliares gerais, coveiro, garis, motoristas de ambulância, os vigias de hospital, atendentes. Porque assim, ainda há município que acredita que a insalubridade só deve ser paga pelo cargo, né? Tem lugar aí que o prefeito acha que só tem direito a receber o médico, o enfermeiro, mas não. O auxiliar civis gerais trabalha no hospital, o motorista do PSL. Veja só, a insalubridade não é um adicional do servidor. Ele é um adicional pago porque o local onde o servidor trabalha é insalubre, é o local. Então, pensemos o seguinte, você acha que o mesmo hospital, onde o médico passa no corredor, o maqueiro passa no corredor, a auxiliar de serviços gerais vai, o vigia fica lá no portão, o motorista da ambulância leva e traz doente. O vírus já está comprovado, o doente, em torno do doente, o vírus se espalha por 4 metros.
Então, naqueles corredores de hospitais, os quartos, as cantinas, as ambulâncias, as entradas, o lixo que o gari leva, ali onde está o atendente, é o ambiente que é insalubre. Ora, se para nós temos que sair para a rua de máscara, tá certo? É insalubre, imagina no hospital, onde é lá que está a guerra com o vírus invisível, que é a própria morte. Então lá em Monsenhor Tabosa, doutor Filho, qual foi a solução? A lei já existe, não tem que fazer lei não. Exatamente. Até porque eu não podia fazer lei agora, porque a lei eleitoral veda. Exatamente. Não pode criar direito novo, mas o direito já existe. O que a lei diz? Que vai pagar a insalubridade em grau, como o doutor Filho disse. Mínimo, que é 10, médio, que é 20, e 40, que é o máximo. Aí a pergunta vem, e a atual situação é máximo? Porque a Organização Mundial da Saúde já disse que a letalidade chega a 4%. E o contágio é em progressão geométrica e a doença não tem cura. Então basta que um médico do município faça um laudo pericial atestando que a insalubridade em relação ao coronavírus, para o pessoal da saúde, ACE, ACS, garis, coveiro e toda a gente que está no serviço essencial, que tenha contato com pessoas, é 40%. Então, questão de bom senso, senhor prefeito, senhora prefeita. Não, inclusive, doutor Alessi, nesse tema ainda surge uma pergunta, né, que eu acho interessante trazer aqui. E se o município não estiver dando EPI, porque aqui a gente está falando de 40%, considerando que o servidor tem o EPI. O que é o EPI? Equipamento de proteção individual. Luva, máscara, bota, pulgaria, etc. E onde não tem EPI, o servidor às vezes me pergunta, doutor, eu que não tenho EPI, sou técnico de enfermagem, sou obrigado a ir trabalhar sem ter EPI, sem ter máscara, sem ter o equipamento mínimo necessário para prestar função? Eu tenho dito, doutor Valdeci, que nessas situações em que o EPI está vencido, que não tem EPI, que daí o servidor ele não é obrigado ali também a expor ao risco de contaminação. O servidor vai trabalhar, mas não é obrigado a prestar a função se não tem o EPI. Não tem como você botar alguém para trabalhar, para atender o paciente, se a pessoa ter ali o equipamento mínimo necessário para proteger. O doutor Filho, a gente não está dizendo para o servidor não ir trabalhar, não, ele vai trabalhar. Mas ele não entra onde tiver o doente, exatamente, ele não entra na UTI, onde tem que ter máscaras especiais. Até que seja disponibilizado o EPI. Em COP, por exemplo, o sindicato lá, nós oficiamos o Ministério Público, que inclusive deu uma recomendação, né, porque nós vimos situações lá que foram mandadas para a gente de equipamentos de proteção vencidos, como máscara, por exemplo, né, que já estava fora do prazo de vencimento. E aí o Ministério Público, nos municípios que tem sido denunciada a questão, inclusive o MP tem trabalhado virtualmente através de contato por e-mail, tem feito recomendações e notificado os municípios que garantam o EPI. Inclusive já existem decisões, como eu já vi algumas de São Paulo, em ações civis públicas, que obriga a disponibilização de EPI. E outra coisa, Felipe, que é importante dizer, onde os prefeitos são relapsos e prefeitas, e tem exemplos que eu não vou dizer aqui, e secretário de saúde ou secretária que tem, viu? Nós temos sindicatos nossos de servidores, doutor Filho, fazendo campanha junto à sociedade, pedindo às farmácias doação. Nós temos casos que alguns servidores estão fazendo máscaras, o sindicato está pedindo pano para as lojas e quem é costureiro está fazendo para doar. Por quê? O serviço da saúde é essencial. Então a sociedade em alguns municípios, mobilizada pelos nossos sindicatos, está doando álcool, pedindo a empresários, a comerciantes. Por quê? Porque se o servidor da saúde adoecer, nós precisamos desse pessoal lá que eles podem salvar várias vidas, mas ele não pode arriscar a vida. Então nós precisamos de bom senso. Então servidor, onde você não está recebendo EPIs, o que é o equipamento de proteção individual? Servidor, agente de combate às endemias, coveiro, garis, o pessoal que varre o lixo, atendente de hospital, todo o pessoal que está no serviço essencial ali, que tem contato com pessoas. A gente pede para vocês denunciar ao sindicato da categoria local, que o sindicato está preparado para tomar decisões. Todos os sindicatos do estado do Ceará têm um comitê para receber denúncia via WhatsApp e e-mail. E o sindicato vai saber se o prefeito é relapso, o sindicato vai para o Ministério Público, vai no comércio pedir ajuda, o sindicato entra com a ação civil pública, reúne a direção executiva e pega emprestado dinheiro do sindicato para comprar EPI, para depois o município, se for o caso, o que não pode é trabalhar sem equipamento e parar de trabalhar, porque senão a morte vence. E outro tema dentro desse assunto ainda, que é interessante colocar, é em relação ao grupo de risco, doutor Valdeci, que nós já falamos aqui dos 40%,
falamos da questão do EPI, mas ainda tem um outro detalhe dentro dessa realidade. Aquele pessoal que é do grupo de risco, que tem hipertensão, diabetes, gestantes, que agora foi incluído no último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, pessoas que têm 60 anos ou mais, que pelo Estatuto do Idoso são consideradas pessoas idosas, seja homem ou mulher, 60 anos ou mais é considerado idoso, essas pessoas do grupo de risco. Nós sabemos que o Estado, por exemplo, e muitos municípios colocaram em seus decretos de isolamento e quarentena, que os servidores que têm 60 anos ou mais ficariam em casa, trabalhando em casa, ou então recebendo salário, com vínculo suspenso, mas recebendo salário. Entretanto, se esqueceu bastante, doutor Valdeci, desse outro grupo de risco, que envolve pessoas que têm esses quadros de doenças, que pelo boletim epidemiológico número 8 do Ministério da Saúde, qualquer um pode acessar, na página 24, lá diz quais são os grupos de risco. E aí os municípios esqueceram desse grupo. Então tem pessoas que são enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal que trabalha como auxiliar de enfermagem, auxiliares gerais que trabalham em hospital, enfim, todos que trabalham na área da saúde. Tem pessoas que têm problema de saúde e muitas vezes eu tenho mandado requerimentos para as pessoas de ofício, o município ignora, diz não, mesmo com problema vá trabalhar, ignorando que para essas pessoas, se elas forem contagiadas, não há só o risco de se contagiar para outras pessoas, mas risco de morte. Porque a gente sabe, isso aí está comprovado, de que essas pessoas se contraírem a doença, tem uma chance maior de vir a óbito, tem uma chance maior de ter um problema respiratório. E aí eu trago esse assunto à discussão, para que a gente possa compartilhar aqui como a gente, tanto o doutor Valdeci como eu, estamos lidando com a situação dos grupos de risco. Doutor Valdeci, se quiser começar... Eu vou dar dois exemplos práticos, que realmente a gente teve que tomar algumas medidas. Um foi em relação ao município de Palmirim. Há dias atrás, uma servidora, uma enfermeira, que eu vou preservar o nome dela, com mais de 60 anos, ligou para mim desesperada. Pelo amor de Deus, eu tenho mais de 60 anos, tenho diabetes e não me dispensaram. O que eu faço, doutor? Eu digo, não vá trabalhar. Aí preparou uma notificação para o secretário de saúde, inclusive, dizendo que ele seria denunciado criminalmente, o responsável pela Secretaria de Saúde, se não liberasse a servidora. Como os demais servidores acima de 60 anos. Por quê? Porque no Brasil, atualmente, 80% dos mortos que contraírem o coronavírus têm acima de 60 anos. Então, um prefeito, um secretário de saúde que não libera esse pessoal, ele não está cometendo, se essa pessoa morrer, doutor Filho, um crime culposo, não. Ele está cometendo um homicídio doloso, com dolo eventual, porque ele sabe do risco e assumiu. Está no Código Penal Brasileiro, no artigo 121, com a qualificadora no parágrafo correspondente. E aí, nós do movimento sindical, nós não queremos denunciar no futuro nem o prefeito e nem o secretário ou prefeita como criminoso não, mas vamos fazer, se obrigar o servidor a trabalhar. Por exemplo, amanhã o Flávio Lopes, que é o presidente do sindicato de Amontada, vai estar protocolando um ofício lá na prefeitura de Amontada para que o prefeito libere todos os servidores acima de 60 anos que estão obrigando o povo a trabalhar. O que é isso? É ignorância? O que é crueldade? É maldade? É irresponsabilidade? É desumanismo? Ou é tudo isso junto ao mesmo tempo? Nós não queremos denunciar, porque olha, senhor prefeito, senhora prefeita, senhor secretário, senhora secretária, se alguém desse morrer, pode ter certeza que o sindicato da cidade vai abrir ação criminal contra a autoridade que constrangeu em época de epidemia, sabendo de todas as informações ditas em TVs, em tudo, a nível internacional, a nível federal, e colocar esses povos para trabalhar. Então, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, senhores secretários de saúde, senhora secretária de saúde, liberem todo mundo que tem acima de 60 anos, que é idoso. Está lá no artigo 230 da Constituição Federal. O idoso é prioridade constitucional. E no Estatuto do Idoso também. E no Estatuto do Idoso, que o idoso é prioridade. Prioridade absoluta. Então vamos respeitar nossos idosos, ainda mais em município que não tem, às vezes, nem hospital. Vocês sabem que quando alguém adoece dessa Covid-19, a família não pode nem visitar. E mesmo para o enterro, o caixão é lacrado e mantém distância. Verdade. Então vamos ter cuidado. E mais ainda, os servidores com diabetes, como o doutor Sus colocou, hipertensão, cardíaco, ataque, sofreu ataque cardíaco, pessoal que tem problemas de asma, problemas crônicos, problemas renais,
que está fazendo hemodiálise, gestantes têm que ser liberados imediatamente. E vou dizer mais, se não liberar e alguém desse morrer, além da questão criminal, senhor prefeito, senhora prefeita, e aí ninguém quer fazer isso, a gente quer que todo mundo viva, que os prefeitos consigam liderar e resolver esse problema e vencermos essa pandemia como a humanidade venceu tantas outras pandemias na história, a gripe espanhola em 1917, 1918, a peste bubônica em 1666 na Europa, a peste negra na Europa em 1348 durou a 1450. Nós queremos vencer o vírus, mas não vamos submeter ninguém a morrer, obrigando pessoas que são do grupo de risco a trabalharem. Prefeito de Amontada, atenda o ofício que amanhã vai ser protocolado, e demais prefeitos, porque tem outras consequências também, senhor prefeito, senhor secretário. Tem a ação por improbidade, que torna o prefeito inelegível, e tem a indenização da família por danos morais, que é acidente de trabalho. Certo. Vai pagar danos morais para a família, com base no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Então a autoridade responde criminalmente, o município vai responder por danos morais, por danos materiais, e ainda vai sobrecarregar a Previdência, que vai ter que pagar pensão para quem sobreviver. E para complementar, viu, pessoal, existe uma lei federal, porque às vezes o pessoal diz, os doutores aí estão colocando situações que a lei não garante, que a lei não prevê, mas existe já uma lei federal que regulamenta essa questão da pandemia, e um dos dispositivos dela, doutor Valdeci, assegura que é considerado trabalhado e justificado a ausência do servidor por motivo de quarentena. Então, se há necessidade dessas pessoas ficarem em quarentena, elas têm que ficar em casa e receber normalmente. Os do grupo de risco aqui, né? Exatamente, o pessoal do grupo de risco. Então, tanto é que eu digo, fica em casa, não pode desobedecer, que a gente toma as providências. E aí, quais são as providências? A Aurenice, inclusive, perguntou aqui. As providências são simples. Primeiro, se faz um requerimento justificando a ausência. Sindicato, doutor, não, fala com o sindicato. Os sindicatos estão funcionando durante a pandemia virtualmente, através do telefone dos presidentes, através de WhatsApp, através de e-mail. Comunica o sindicato, nós da assessoria somos comunicados. Estamos trabalhando mais agora do que antes. Exatamente. Agora do que antes. Trabalhamos mais agora do que antes. E eu digo, fazemos um requerimento, mandamos para o servidor ou manda virtualmente para a prefeitura através de WhatsApp, ou para o sindicato envia, justificada essa ausência. Se a prefeitura não responde ali em 48 horas, ou então não toma nenhuma iniciativa, nós entramos com o processo. Inclusive, doutor Valdeci, nós já entramos com uma ação dessa em Jucás. A juíza despachou no dia seguinte, já mandando notificar a prefeitura para que o prefeito dissesse quantos enfermeiros tinham, quantos enfermeiros em grupo de risco tinham, para ter uma noção geral e mais, perguntando da possibilidade desses servidores de grupo de risco trabalharem em casa. Porque, assim, o que é proporcional, gente? Eu acho que às vezes os prefeitos, acho não, quase sempre, muitos prefeitos querem agir como se fossem donos do município, ou tivessem ali uma empresa privada e querendo impor aquilo que eles acham correto. E é razoável que esses servidores de grupo de risco, é possível que às vezes trabalhem em casa. Aí se não for possível trabalhar em casa, tem que ser liberado. Claro. Agora não pode, como o doutor Valdeci colocou, expor o servidor a um risco desnecessário. Se o servidor tem um laudo recente que comprova o seu problema de saúde, se ele está dentro dos grupos de risco que nós citamos aqui, prefeitos, secretários, liberem esses servidores ou coloquem esses servidores para trabalhar em casa. Não há necessidade de expor esse servidor, porque senão o seu município, ao invés de você querer impor sua vontade para que o servidor seja colocado para trabalhar à força estando no grupo de risco, pode acabar ficando conhecido como o primeiro município que teve o óbito de um servidor da saúde que foi obrigado a trabalhar estando em grupo de risco. Se isso acontecer, a responsabilidade também é sua. E uma coisa importante, doutor Filho, que era importante para acrescentar isso aí, olha, senhores vereadores dos municípios do Ceará, câmaras municipais, façam o seu papel. Não estão fazendo nada praticamente. Poucas câmaras municipais estão fazendo o seu papel. Primeiro, ter autonomia. Fiscaliza os hospitais, vê se está tendo EPIs, é papel dos vereadores, e ganha para isso. O vereador ganha subsídio alto. Vão fiscalizar se tem EPI nos hospitais. Chegou recentemente dinheiro para o município para a saúde. Dinheiro excepcional para gastar com equipamento. Vereadores, os vereadores não estão na Câmara para dizer amém para prefeito e para prefeita não. Para serem lagartixa, dizer sim com a cabeça todo dia e toda hora. Veja o papel da Câmara Federal, como está fazendo as coisas direitinho. Vocês têm poder de enquadrar prefeito e prefeita. Como o Poder Judiciário também tem. Os poderes são harmônicos, cada um no seu território.
Se um prefeito está violando, a Câmara Municipal tem poder até de afastar um prefeito por impeachment, com 2/3 de vereadores. Então, vereadores, façam o papel de vocês, vão fiscalizar. E as câmaras estão fazendo sessões virtuais. Pois é, vocês não estão fiscalizando, não. Basta dizer que 7 vereadores dos 11 lá de Irauçuba fizeram uma sessão presencial para reduzir salário de servidor em 3%. Não faz nada a não ser pensar em si e se comportar não como um poder, mas como anexo de prefeitura. Eu estou criticando aqui como vereadores, como poder, não como pessoa, não sei nem o nome dele e nem faço empenho de saber o nome de gente que não merece ser eleito, não, que é inimigo de trabalhador, inimigo do povo. A Câmara pode fiscalizar, a Câmara pode requerer aos municípios que paguem 40% de salubridade. A Câmara pode abrir CPI para investigar se o dinheiro da saúde está sendo gasto em saúde. A Câmara pode ver qual é o nível, o tanto de contratado que tem para que não um prefeito se aproveite, doutor Filho, do estado de calamidade, vai abusar de licitação e, por exemplo, superfaturar como tem acontecido no passado. Mas os sindicatos estão de olho. Então, nesse caso aqui, vereadores, câmaras municipais, façam o papel de vocês, tenham autonomia e fiscalizem. A Zuleide Silva tem uma pergunta para o doutor Fried. Ela diz que em tempo de pandemia pediu uma licença sem remuneração, pois ela está em tratamentos médicos. Como fico? Perco meus direitos? Olha, é porque assim, a gente tem que separar duas situações. Quem já estava com alguma licença antes, né, ou quem adquiriu depois que começou essa situação de isolamento. Para quem já estava de licença sem remuneração antes, a situação não se altera, porque geralmente essas licenças sem remuneração, elas duram de 2 a 4 anos, podendo ser prorrogadas. Então, se ela já estava de licença, a situação não muda, ela continua de licença se não tiver sido convocada. Se ela foi convocada, como eu estou acreditando que é a situação dela, ela estava de licença sem remuneração e foi chamada a trabalhar e ela está em tratamento de saúde, aí entra naquela situação que eu e o doutor Valdeci acabamos de explicar. Se ela está em tratamento de saúde e ela encontra-se dentro do grupo de risco, aí ela vai não pedir uma licença sem remuneração. Ela vai fazer um requerimento ou vai procurar o sindicato para que seja feito um ofício, para que ela, nesse período que ela está em tratamento, ela fique afastada recebendo salário, mas distinguindo que não é a licença sem remuneração. É um afastamento porque ela está em grupo de risco e essa lei federal ampara esse direito a ela de ficar em casa durante esse tratamento. Então o que ela tem que fazer é procurar o sindicato, formular esse requerimento e aí se afastar novamente, não sem remuneração, mas para fazer o tratamento médico que ela já estava fazendo, tá bom? Doutor Fried, perfeito. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa importante, doutor Fried, que eu não posso esquecer. Que tanto o Poder Judiciário local como o Ministério Público local estão funcionando virtualmente, pela internet. Exatamente. Então, qualquer servidor que tenha algum problema, procure o sindicato. Os sindicatos também estão funcionando por e-mail, pelo WhatsApp, por celular, que o sindicato entra em contato com a assessoria jurídica, como tem entrado com o doutor Fried e comigo, e nós preparamos as denúncias. Olha, eu estou trabalhando mais agora, eu trabalhei na última quinta-feira até 11 da noite. Verdade. Os prefeitos parecem meninos pirracentos que querem abusar do poder. Toda semana cria uma coisa nova. Olha, é problemático. Parece que ninguém se pergunta assim, o que é que eu posso fazer de melhor para ajudar o próximo? Parece que não tem empatia, o que é que eu posso fazer para ajudar o outro? A minha ação prejudica? A minha ação é um exercício de poder que resulta em benefício, em bem-estar? Ou eu estou abusando, ou eu estou perseguindo? Senhores prefeitos, vamos agir dentro da lei e sempre pensando assim, se meu ato beneficia para o bem, mantenha, mas se faz mal, não pratique. Em Acaraú, o Edilson está falando que os vigilantes estão sem EPIs lá. E também o Berg Miranda fala que não ouviu falar ainda dos guardas municipais que estão na linha de frente no combate. Nesse caso aí, qual a orientação que a gente dá? Veja só, é preciso que as denúncias cheguem ao sindicato. O sindicato não tem como o presidente do sindicato ou a direção sair nos lugares e entrar em um hospital, porque nem pode entrar. O servidor tem que fazer a denúncia, o sindicato recebe e encaminha para a assessoria jurídica. Qual a orientação que eu dou? Os vigias denunciam o sindicato, o que está acontecendo, né? Sobretudo o pessoal que tem contato com pessoas na rua, guarda, Exatamente. a CE, os vigias também, se tem contato Tudo com que pessoas, foi falado aqui se aplica para essa categoria. Então, com a orientação, entrem em contato com o sindicato por e-mail, por telefone, façam a denúncia, que pode ter certeza. Os sindicatos têm comitês, o sindicato vai agir imediatamente. Essa é a orientação.
O Djaci Miguel está pedindo para repetir quais Sim, são os grupos de risco. Um abraço, Edilson. Edilson é um ativista aí, um abraço. Os grupos de risco, gente, você pode consultar lá. O Ministério da Saúde, ele tem feito boletins epidemiológicos. Esses boletins epidemiológicos, eles têm o mesmo efeito de uma portaria, por exemplo. Então, nesses boletins, no número 8, foi atualizado quais são os grupos de risco. E eles tomam como base os estudos feitos pela OMS. Então, atualmente, quais são os grupos de risco? Hipertensos, né, que a gente chama de descompensados, cardíacos e descompensados, são os hipertensos. A pessoa que tem asma, a pessoa que tem problema respiratório, problema renal, gestante, pessoal que tem diabetes, né? Esse rol, ele não é taxativo, ele não é obrigatório. Ele apenas serve de parâmetro. Claro que outros grupos de risco que não estão enquadrados nesse boletim podem ser enquadrados como grupo de risco dependendo da situação. Por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia recente, está tomando antibiótico, ou está com algum problema de imunidade, também se enquadra. Então, assim, a priori, os grupos são esses: idosos, 60 anos ou mais, hipertensos, diabetes, cardíacos, o pessoal aí que tem problema renal. Mas se você quiser consultar de maneira mais detalhada, vai lá no Google, bota Boletim Epidemiológico número 8 do Ministério da Saúde, lá na página 24, vocês vão ter acesso a quais são esses grupos de risco que devem estar afastados do local de trabalho. Inclusive, doutor Valdeci, aproveitando essa pergunta, eu já encontrei decisões da Justiça, já encontrei uma decisão de ação civil pública contra a cidade de São Paulo, onde alguns servidores de grupo de risco estavam sendo colocados para trabalhar e o sindicato conseguiu, através de liminar, afastar todos esses servidores. Esses servidores de grupo de risco, além dos idosos, também esses outros grupos, o juiz determinou que fossem colocados para trabalhar em casa ou, sendo impossível de trabalhar em casa, que ficassem afastados. Então o que a gente está falando aqui não é besteira. Já existe precedente jurisprudencial. De novo, se o servidor é do grupo de risco e o próprio município não afastar, seja por iniciativa própria, de ofício ou a pedido de sindicato, a autoridade que se omitiu responde criminalmente, mesmo quando sair do poder vai gastar dinheiro com advogado. Responde por danos morais e materiais o município e a autoridade. Então vamos ter bom senso, porque isso é sério. Ninguém pode botar ninguém para morrer, não. Nós queremos todos sairmos vivos, ninguém quer mártires aqui, não, né? Doutor Fried, ontem, eu só quero abordar aqui uma coisa. Ontem um servidor de Baturité pediu para eu não identificar, perguntou o que faz lá, porque o prefeito de lá, o prefeito, não sei se é homem ou mulher, não reajustou ainda o piso do professor. Aí não pode reajustar mais de jeito nenhum, tem que reajustar. O que a gente orienta? Que o próprio servidor ou provoque o sindicato e faça uma denúncia ao promotor local pedindo para ele abrir um procedimento administrativo. Por quê? Porque o município não pode violar a lei do piso. A lei do piso diz no artigo 5º que o reajuste do professor é anual, conforme o valor aluno, que foi de 12,84%. Esse prefeito está cometendo um crime, e se for candidato de novo a prefeito, pode ter a candidatura dele cassada, viu? Exatamente por violar lei. Outra coisa que me pediu, doutor Fried. Esta semana, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento da ADPF 528 e da ADI 4848. O que é isso? Gente, professores do Brasil, do ensino fundamental, da educação básica, vocês escaparam fedendo um fino de perder muito direito. A ADPF 528, que está com o ministro Alexandre de Moraes, eu já estive lá várias vezes no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, em nome do Sindicato de Amontada, em nome do Sindicato de General Sampaio, do Sindicato dos Servidores de Acaraú, de Itarema e tantos outros sindicatos. Essa ação, ela vai decidir se o professor tem ou não direito a 60% do Fundef. Todos nós defendemos a suspensão do julgamento. Está suspenso, ainda bem. Por quê? Porque o governo federal está doido para arranjar dinheiro e não quer cobrar dinheiro dos empresários e dos banqueiros. Vai tirar de quem? Do mais pobre, dos servidores. Ora, se estão falando até em reduzir salário de servidor. A Prece mandou demitir servidor contratado. Então estavam doidos para pegar esses 60% e ficar para os governos. O que o Supremo Tribunal fez com muita sabedoria? Suspendeu o julgamento. Então, a ação que realmente tem poder de dizer se 60% do Fundef, para quem não recebeu ainda, que para quem já recebeu é direito adquirido. Para quem não recebeu ainda, professor, tem ou não direito. Não é brincadeira, é uma ação que vale para todo o Brasil. Ainda bem que suspenderam. Tratava do Fundef. A ADI 4848, que é a ação direta de inconstitucionalidade, também foi suspensa. Essa ação aqui é terrível. Esta ação pede para anular o artigo 5º da lei do piso, que prevê o reajuste anual
pelo valor aluno. Se essa ADI for julgada procedente, doutor Filho, o reajuste anual do professor vai ser agora pelo INPC. Só para vocês terem ideia, suponhamos que essa ADI foi suspenso, ainda bem, mas vamos supor que ela fosse julgada procedente. O reajuste do professor esse ano cairia para 4,48%, quando pelo valor aluno é 12,84%, 3 vezes mais. O Supremo tirou de votação, ainda bem, porque o contexto atual, onde querem tirar a vida dos pobres, onde alguns estão indo para a rua, para o pobre trabalhar, para morrer, para gerar lucro para empresário e para banqueiro, aqui, para tirar esse dinheiro dos pobres, seria bem fácil, porque quem é a parte mais fraca não era? É o prefeito ou o professor? É o professor. É o servidor ou a União que não quer pagar isso? É o servidor. Então, está afastado o julgamento desse artigo 5º, vai manter o reajuste pelo valor aluno. Por isso que alguns prefeitos não tinham dado ainda o reajuste, esperando essa ADI ser julgada, porque senão iam dar só 4,48%, vão ter que dar os 12,84%, senhores prefeitos e senhoras prefeitas. Viu, pessoal, só para complementar, antes de entrar na questão do Fundef, que o doutor Valdeci colocou em relação ao reajuste, tem lugares, por exemplo, que os planos de carga e carreira dos professores, eles preveem de maneira expressa no texto da lei a diferença percentual mínima de um nível para o outro. Né? Então, por exemplo, você tem ali no município que o plano diz que o graduado vai ganhar 10% a mais que o nível médio. Nesse caso, quando você aplica os 12,84 para o nível médio, automaticamente o graduado aumenta 10% em cima disso. E aí tem prefeito falando que não pode fazer esse reajuste, não só pela questão da pandemia, mas pelo período eleitoral. Mas deixar claro, gente, que a vedação do período eleitoral ela não se aplica nessa situação, também não se aplica em relação à revisão geral anual para outros servidores, se for respeitada a questão... O que não pode é criar novo direito, exatamente, nova despesa, para dessa maneira tentar indiretamente comprar o voto do servidor, com benesses, e desequilibrar a concorrência dos candidatos. Mas o direito existente, que é o que o doutor Filho está colocando, que é o reajuste do piso, plano de carreira, já essas existe. Vantagens que já estão previstas, elas devem ser respeitadas independente da questão da pandemia, ou independente de estar em período eleitoral. Então os gestores vão ter que reajustar. Por exemplo, nós temos uma situação em Antonina do Norte que o reajuste lá não foi dado no percentual do PIS, mas lá o plano ainda prevê de maneira clara essas diferenças entre os níveis. E lá nós estamos trabalhando, nós estávamos prestes a entrar numa greve quando aconteceu a questão da quarentena, e aí eu estou dando o exemplo de Antonina, mas talvez em outros municípios isso esteja acontecendo. Entretanto, nem a questão da pandemia, nem a questão do período eleitoral vão servir de óbice para impedir que esses reajustes aconteçam. Agora, doutor Filho, eu só posso achar que um prefeito ou prefeita, ou um secretário de educação, ou de educação, certo? Que são candidatos a algum cargo público, ou de vereador, ou para reeleição, deve ser muito burro para poder brigar com os professores no período eleitoral. Verdade. Porque, olha, tem que dar o reajuste, é 12,84% e escalonado, aplica sobre os que os servidores ganham hoje. Então, nível médio, 12,84%. PEB 2, professor de ensino básico 2. Graduado, 12,84%. Nível especialista, mestre ou doutor, 12,84%. Porque tem que ser para todos 12,84%. Porque se você não der para todos, você está destruindo a carreira. Aí esse aqui que ganha mais vai se aproximar do que ganha menos. E aí você vai estar desvalorizando o servidor, acabando com a carreira dele. E a Constituição é clara, no artigo 206, inciso 5º e 8º, que tem que ter um piso digno, que é o reajustado anualmente, e uma carreira decente. Exato. Não pode ter redução. Viu, gente? Complementando a questão que o doutor Valdeci colocou, da ADI 4848, inclusive já teve um parecer da PGR, que foi contra essa ADI, né? Teve também a manifestação da AGU, da Advocacia Geral da União, que também foi contra. Liminar negada. Exatamente, liminar negada. Já tiveram 4 votos contra, se eu não me engano, Gilmar Mendes pediu vista. Pediu vista. Né? Então, assim, realmente é um assunto que nós temos que acompanhar de perto. Vocês lembram quando há alguns meses atrás, não sei se, acho que anos atrás, na verdade, nós havíamos alertado em relação a uma ADI não, mas uma decisão de repercussão geral que tramitava no Supremo sobre a questão de indenização para os servidores que não tinham revisão salarial, e que foi uma decisão muito ruim para os servidores. Então esse mesmo acompanhamento que foi feito, nós temos que fazer com mais força em cima dessa ADI, para não acontecer o risco dessa ADI ser favorável. Porque vejam só, como o doutor Valdeci colocou, se essa ADI for favorável, os prejuízos que os professores vão sofrer vai ser um prejuízo muito grande. O fim do piso e o fim da carreira. Na verdade, né, doutor, eles até alegam
ao meu entender, há uma litispendência clara com aquela primeira ADI que declarou a lei do piso legal. Eles estão querendo aí criar uma interpretação de que não estão interpretando o artigo 5º da lei 738, estão interpretando o parágrafo único, mas para mim isso daí é uma artimanha jurídica. Para mim, de forma reflexo, eles estão colocando um assunto que já foi deliberado. É o se colar, colou, é malandragem. Exatamente. Por isso que temos que estar atento. Essas ações aqui, a ADI 4848, a DPF 528, nós estamos acompanhando. O ano passado, eu tive com o doutor Amaro em Brasília 3 vezes, o doutor Frito teve algumas vezes também, nós vamos estar acompanhando. Nós temos colocado notícia no nosso site, nos nossos blogs, nos Facebook, nos grupos de WhatsApp que nos seguem. Então, nós estamos acompanhando de perto, viu? E mais um detalhe, doutor Valdeci, para complementar no que o colega já colocou em relação à DPF 528 e também em relação à questão do Fundef. Pessoal, teve uma decisão durante a pandemia que foi dada em relação à revogação da liminar que foi dada no Tribunal Regional Federal de São Paulo em relação à execução da ação civil pública do precatório do Fundef. Porque essa história do precatório do Fundef cria muita confusão. Porque tem município que a situação é de um jeito, tem município que a situação é de outro. Nesses municípios em que houve o ingresso da execução no TRF1 em Brasília, como o doutor Valdeci acompanha em diversos municípios. São mais de 2.000 ações, sabia? Houve uma decisão revogando essa liminar na ação rescisória que a União havia conseguido, ou seja, todos os processos de execução que utilizaram a CP de São Paulo estão com sua execução suspensa. Entretanto, nessa decisão do Supremo, foi autorizado que o Ministério Público prosseguisse com essas execuções. As demais partes não podem prosseguir. E nós também vamos tomar iniciativa em relação a esses municípios para oficiar o Ministério Público e também os municípios, para que os municípios oficiem o Ministério Público, para que seja tomada providência em relação a essas execuções. Eu estive consultando, doutor Valdeci, no TRF1, a maioria dos processos já estão, inclusive, virtualizados. Então tá fácil, né? Inclusive, doutor Frito, são mais de 2.000 ações baseadas na ação do Ministério Público Federal de São Paulo. Eu tive uma vez lá no Ministério Federal de São Paulo, na Avenida Paulista, acompanhando isso. Não se podia fazer nada porque estava suspenso, porque um desembargador tinha dado uma decisão, lamento muito, mas uma decisão política, não foi jurídica, um absurdo, ainda bem que foi cassada. Por exemplo, Trairi está acompanhando o processo, uma execução que está em Brasília, e o Sindicato dos Servidores de Trairi está dentro dessa ação. Essa ação de Trairi vai voltar a andar agora. Isso, a Caraú tem uma ação cobrando a diferença do Fundef que está tramitando em Itapipoca no valor de 118 milhões do Fundef. Essa ação vai voltar a andar agora. E Itarema, nós temos a ação que já foi desbloqueada lá o dinheiro, que também possa ser aquele desbloqueio, mas nós já entramos com a ação civil pública em Itarema. E era muito bom que o prefeito de Itarema, que não quer pagar os 60% de 6 milhões desse Fundef, que ele entre cobrando com base nessa a ação do Ministério Público de São Paulo, representa, os outros meses, sabe? Exato, porque pelo seguinte, pelo que está aí, vai prescrever em julho. Faz 5 anos do trânsito. Então, prefeito que não cobrou ainda os demais anos, Itarema só cobrou 2 anos. Tem mais 8 anos para cobrar. Está brigando para não pagar os 60% do professor dos dois anos, mas está deixando de receber 8 anos, seu prefeito de Itarema. E é só representar no Ministério Público. Tem a chancela da decisão do Supremo que diz que o Ministério Público pode executar essas ações. Lembrando, gente, nós estamos falando aqui de ações do Fundef que utilizaram a ACP de São Paulo como fundamento para executar o pagamento dessas diferenças. Doutor Fried, como assim? É porque tem municípios que passado, iniciada a lei do Fundeb, revogada a lei do Fundef, não entraram com ação em nome do próprio município, perderam esse prazo de 5 anos, entretanto, podem ainda executar usando essa CP de São Paulo. Teve municípios que, inclusive, com essa decisão lamentável que foi dada, como Ipaporanga, por exemplo, e do Rio do Norte, que o dinheiro já estava para ser recebido. E aí o dinheiro foi bloqueado justamente porque veio dessas execuções. É o que recebi de General Sampaio e Croatá. O dinheiro já está depositado. E está bloqueado. Tem uma suspensão provisória dada pelo Supremo, um STP, isso, né? Mas o prefeito de General Sampaio não quer pagar. Aliás, General Sampaio é um lugar que o prefeito de lá, ele acha que lá é a República Federativa de General Sampaio. Lá não está no Brasil não, lá é um país independente. E em relação a Itarema, se o prefeito não cobrar até maio os outros 8 anos,
Eu já até conversei com a direção do sindicato, do servidor de Itarema, nós estamos indo a São Paulo, vamos entrar com a representação para o Ministério Público Federal de São Paulo, entrar cobrando esse período e estaremos indo a São Paulo. E só para complementar também, doutor Valência, essa questão do Fundef, né? Que aí quando a gente fala em ACP de São Paulo, municípios que já receberam, então nessa briga do direito dos 60%, deixar claro que o Supremo ainda não decidiu essa questão, né? A DPF 528 ela vem justamente dizer se esse parecer do Tribunal de Contas da União ele é constitucional ou não. Né? Então ainda estamos aguardando uma decisão desse processo que o doutor Valdeci colocou. Está suspenso e enquanto o Supremo não decide a matéria, é totalmente possível que os municípios que já receberam o recurso façam acordos com os sindicatos locais para destinar que 60% do recurso seja dado aos profissionais do magistério. Exato. Né? Por quê? Porque enquanto o Supremo não decide pelo sim ou pelo não, se a Justiça homologa um acordo desse, independente do parecer do TCU, o pagamento pode ser feito. Né? E o que o doutor Frito está falando do professor, que não foi decidido que o professor não tem direito. Como também não foi decidido que só o município tem direito. Então o município como a Montada, que levantou 30 milhões, e o prefeito, mesmo tendo uma lei... E Cedro também está com esse problema. E parece que o Bajara também, mesmo tendo uma lei dizendo... Mesmo tendo uma lei dizendo, eles não cumprem a lei. Então cuidado para vocês não gastar, porque também não foi dito que é do município não. Mantém o dinheiro indisponível, depositadinho, rendendo, porque quem gastar poderá responder criminalmente, por improbidade, ficar inelegível. No caso da Montada nós estamos acompanhando. Lá a coisa é tão grave que além do prefeito passar a perna nesse sentido de não pagar o que é do professor, a Câmara Municipal, a maioria dos vereadores, não tiveram nem a capacidade de proteger a lei que eles aprovaram, a lei municipal, se alinhando com a lei do Fundef e com a Constituição, fizeram foi se omitir uma vergonha, uma Câmara Municipal onde a maioria dos vereadores, não são todos, não tiveram nem capacidade de proteger as próprias leis que eles aprovaram. Eu não sei se você pode chamar de poder uma Câmara que não consegue nem zelar pela autoridade das suas próprias leis. Agora, o que eu posso dizer é que vereadores assim não merecem ser reeleitos. Doutor Fried, me perguntaram ontem, que é meu último ponto, se é legal demitir professor contratado, né? Ou caçar a ampliação de jornada de professor que só tem senhora. Claro que não. O próprio governo Bolsonaro editou uma medida provisória e voltou atrás. Por quê? Porque a Associação Nacional de Juízes, a ANAMATRA, o Ministério Público da União, através da Procuradoria Regional do Trabalho e a OAB Nacional, lançaram notas acusando o governo federal de que quando previsse demissão, que era o caso, estaria indo na contramão de todos os países do mundo que está dando estabilidade temporária a todo mundo. Aí o próprio governo Bolsonaro voltou atrás, está aí essa semana agora, permitiu o quê? Reduzir jornada por 90 dias, reduzir salário, mas não pode demitir. Quem reduzir, mesmo passado 90 dias da redução, tem que manter por mais 90 dias. Aí o poder público, que tem que zelar pelo direito à vida, pelo direito ao trabalho, pelo direito à dignidade humana, que é poder público, que tem que obedecer ao artigo 3º da Constituição, ao artigo 37, ao 7º, 1, 6º, 37 e 15, todos da Constituição, vai demitir os contratados. Lá entraria uma denúncia séria, que nós pedimos ao promotor local para abrir um inquérito civil público. Os contratados, segundo boatam, aí eu tenho que dizer, boatam, foram obrigados a assinar, filho, um contrato até o dia 30 de março. Como se o ano letivo lá em Trairi acabar dia 30 de março, para poder não pagar mais esses pobres. E caçando ampliação de jornada. Não pode demitir. E mais, as trabalhadoras estão suspensas. É só dando um exemplo. Nós não estamos dizendo que o fato é verdadeiro, mas houve a denúncia, recebemos cópia. Vai ser apurado. O contrato vai ser apurado pelo Ministério Público. Então, senhores prefeitos, a prece, um dia vai ser irmão demitir o povo, demitir trabalhador. Aí, nessas denúncias, filho, a gente juntou a nota da ANAMATRA, a nota da OAB Nacional e a nota do Ministério Público do Trabalho. Não pode o setor público demitir, dar mau exemplo. Se o próprio setor privado não está podendo demitir, é verdade. Né? E mesmo quando pode demitir, tem um seguro-desemprego. É o servidor lá de Trairi, se for verdade essa história, e do outro que estão demitindo, não tem nem seguro-desemprego, coitado. Tem FGTS. Então vamos ter piedade, e esses coitados vão poder repor as aulas depois. Vão repor, não é férias. Então vamos ser humanos, vamos ser cristãos.
Vamos respeitar a dignidade humana, o artigo 3º da Constituição, o direito à vida, o direito ao trabalho, senhores prefeitos, senhoras prefeitos, senhores secretários e secretários de Educação. E Edila, para finalizar, doutor Fried. Eu também tenho 2 perguntas que foram feitas aqui. A Edila já está cobrando a resposta. Edila, eu nunca vi na minha vida um prefeito, como no caso é a prefeita atual. Eu estou criticando não como pessoa, não sei nem quem ela é. Eu estou criticando como gestora, como prefeita, que ela é criticável. Tão autoritária, para ter tanto ódio de servidor, para convocar uma sessão extraordinária, e os vereadores tinham convocado uma sessão virtual, como nós denunciamos que eles não tinham alterado o regimento interno, eles foram 7 vereadores contra o servidor, aumentando a alíquota do regime próprio de previdência em 3%, quando a emenda constitucional 103 de 2019 também permite adotar a alíquota progressiva, Fried, que é 7,5% para quem ganha pouco. Lá eles botaram 14% para todo mundo. O governo federal não. Conforme o artigo 11 da emenda, quem ganha até um salário mínimo paga 7,5%. Quem ganha até 2 mínimo, 9%. Quem ganha até 3 mínimo, 12%. Quem ganha acima de 4 mínimo, 14%. E quem ganha acima de 39 mil, 22%. Lá não, lá o Ungari hoje lá em Irauçuba paga 140 e tanto com a previdência quebrada, com rombo causado por ex-prefeitos e pela atual prefeita que está assinando embaixo. Poderia ter extinto o regime de previdência, está no artigo 34 da emenda, adotado a alíquota progressiva, mas nada, doutor, foi 14%, chamou extraordinário, ainda vai dizer nas redes sociais, ai, a culpa não é minha não, eu estou obedecendo aqui a portaria do Ministério da Previdência. Conversa fiada, a portaria não tem valor para o município é autônomo, como disse o Supremo essa semana, o município é autônomo, a maioria dos 66 fundos de previdência próprios do Ceará nem sequer atualizaram isso e não é obrigado a atualizar nada. E mais, com a suspensão pelo estado de calamidade da história da LRF, acabou. Maldade da gestão de Irauçuba, mancomunada com 7 vereadores, inimigos do povo. Vereadores que fizeram mal e que não merecem ser reeleito não, porque se reunir em época de pandemia para reduzir salário de servidor, isso é fazer o mal. Isso é a própria banalidade do mal, dita por Hannah Arendt. É a banalidade do mal. Inclusive, muitos desses municípios têm regime próprio, doutor Valdeci, como é o caso de Irauçuba, o caso... Aliás, eu não sei se é o caso de Irauçuba, mas pelo menos é a situação de Itapipoca. Itapipoca também, está quebrado. Que possui CRP e uma liminar, justamente utilizando como fundamento a questão da autonomia do município. O caso de Ipu também. Então, assim, se o município já tem uma CRP dada judicialmente, não tem como perder uma CRP por não cumprir esse prazo do governo federal. Então, esse argumento, se eu não fizer... Não, se você já tem uma CRP que foi dada por uma liminar da justiça... Mesmo que você não cumpra esse prazo, essa CRP não vai poder ser retirada. Na Paraíba, a mesma questão. E redenção tirou de votação. E a CRP, gente, só para fins de entendimento, é a certidão de regularidade previdenciária, certo? Para a gente falar em cima. Eu tenho aqui mais 2 perguntas que foram feitas para mim. Fica à vontade. O Francisco, lá de Oroz, está perguntando em relação aos precatórios. O pessoal de Miraíma também. O pessoal de Saboeiro está perguntando. Olha, gente, todo lugar que tem precatório do Fundef, na situação de Antonina do Norte, todo lugar que tem ação de precatório do Fundef, que usou a CPI de São Paulo, essas ações ainda não voltaram a tramitar. Não é porque essa decisão do Supremo que automaticamente esses processos voltaram a andar. Eles continuam parados. O que nós vamos fazer, eu já estou fazendo, eu estou levantando quais são os municípios em que os processos estão suspensos, para que o sindicato possa oficiar tanto o Ministério Público como o próprio município, para que dê andamento nesse processo. Então vocês vão ser avisados. Deixando claro que o processo de precatório não tem como te dar previsão de pagamento, porque a gente só sabe quando vai ser pago quando o precatório é expedido. E para chegar nessa fase, gente, tem que seguir toda uma tramitação processual, é expedido o precatório, aí o TRF dá uma previsão de pagamento. Quando a gente sabe quando vai ser depositado, podem ficar tranquilos que a gente avisa para vocês, tá certo? E em relação a Saboeiro, lá inclusive, lá é uma situação atípica. Lá o município fez acordo, o juiz homologou, aí na hora de executar o acordo mudou de juiz. É a juíza que assumiu até hoje, até agora, hein? Infelizmente, ainda não deu andamento nesse processo. Mesmo a gente já tendo pedido por várias vezes, dia 27 de abril agora, vai completar 2 anos, o dinheiro só não vai voltar porque está tudo suspenso.
Porque a gente já pediu para a Justiça notificar o Banco do Brasil para que o dinheiro não volte. Porque pela lei do precatório, se o dinheiro fica 2 anos em conta judicial e não for retirado, ele volta. E tem que ser expedido um novo precatório. Então, assim, em relação ao pessoal de Saboeiro, nós já peticionamos, nós temos conversado com o Maurício, que trabalha no fórum, tanto na semana passada, já foi tentado esse contato, na semana retrasada também, e nós estamos esperando para que nessa semana agora a Justiça despache essa execução, porque tudo que nós estamos pedindo lá, quem está tornando o pagamento, quem está dificultando o pagamento, infelizmente é o próprio Poder Judiciário que não está dando a celeridade que o processo merece, mas nós estamos acompanhando, tá bom, gente? Gente, agradecer a atenção de vocês que nos assistiram, dizer que esse vídeo de quase 2 horas vai ficar no Face para quem quiser assistir, vocês podem compartilhar depois. Agradecer a doutora Mari e a doutora Natália. Só para colocar para vocês, mais de 200 pessoas online, mais de 128 compartilhamentos e mais de 195 comentários. Muito obrigado, a gente fica muito feliz, não é porque teve grande audiência, é porque, doutor Fried, nós acertamos. Por que nós resolvemos fazer esse vídeo? Porque a gente conversando, que a gente troca ideias, até para saber o que está acontecendo nos demais municípios, para poder crescer junto, 2 cabeças pensam melhor que uma, e a gente chegou à conclusão que devia fazer um vídeo, porque eram tantas as perguntas e as mesmas, que a gente achou por bem gravar um vídeo para trocar e compartilhar experiências. Se tanta gente compartilhou, se tanta gente ficou online, se tanta gente fez pergunta, então nós acertamos, doutor Fried. Certamente daqui a 15 dias, tomara que isso resolva logo, a previsão é de que no máximo toda essa situação dure só mais 60 dias, vamos sair dessa, nos cuidando, temos que ficar em casa, porque para não haver transmissão, porque a quarentena, gente, não é para evitar que nós não peguemos a doença, todos vão pegar essa doença, a maioria vai pegar essa doença, é para não adoecer todo mundo de uma vez. Não temos garantia nenhuma de que não vamos pegar. Porém, se adoecer milhares de uma vez, aqui em Fortaleza, com 2,5 milhões de habitantes, não tem nem 500 UTIs. Se 100 mil adoecer de uma vez, como houve em Nova York, e 80% e cerca de 20% vai morrer. Né? Então, 20 mil, 19 mil morrerão. Então, o isolamento é para que a gente adoeça dentro de uma curva que o sistema hospitalar possa nos atender. Então, certamente daqui a 15 dias, se a gente espera não ter tanto problema, que os prefeitos maneirem nas violações, os senhores secretários maneirem nas violações, vamos usar o bom senso, cumpra o que está no artigo 3º da Constituição, sejam cristãos, cumpra lá os 10 mandamentos, vai para a missa, cumpra os 10 mandamentos, se é evangélico, seja um bom patrão, lê a Bíblia pelo menos, lê o artigo 3º, lê o artigo 5º, mas vamos parar de praticar abuso de poder, de piorar direito de servidor, de botar os outros para arriscar a própria vida, de não dar EPIs. Obrigado a todos por nos assistirem. Né? As críticas aqui aos gestores não vão para pessoas físicas, vão para os gestores. Estamos aqui como advogados, somos imunes na nossa opinião, conforme a Constituição Federal e o Estatuto da OAB. A advocacia é fundamental para a democracia. Esse é um ativismo cidadão. E se as perguntas e os problemas continuarem muitas, vamos avaliar, talvez gravemos outro vídeo. Deixa aqui para o doutor Fried encerrar. Doutora Mara, muito obrigado por acompanhar, anotando aqui o acompanhamento. Repete aí, por favor, doutora Mara, os números. São uma média de 200 pessoas online, 213 comentários e 135 compartilhamentos. Agora. Que bom. E doutora Natália, agradecer que está acompanhando também na produção. Doutora Ilida, que está no Rio Grande do Sul, mas nos ajudou de alguma maneira. Sempre esteve aqui com a equipe. A Andressa também. A doutora Andressa, que está sempre aqui na luta, com certeza nos ajudou bastante, repassando algumas informações e nos dando dados. A doutora Jaiane também, que nos ajuda aqui. Doutor Fried, com a palavra, fica à vontade. Gente, então, eu espero que a intenção dessa live ela tenha sido cumprida. Nossa intenção realmente foi compartilhar experiências, foi tentar esclarecer para vocês como lidar com as diversas violações que acontecem em tempos de pandemia relacionadas ao direito do servidor público. Também tivemos aqui a intenção de informar sobre alguns assuntos que são de extrema importância para o seu conhecimento, como a questão do Fundef, a questão de outras ADIs, enfim, para que você fique bem informado, bem pautado, para quando for colocar a questão aí no seu município, você possa ir bem fundamentado. Dizer também que, e pedir, fazer aqui um apelo para que os municípios, os prefeitos, secretários,
não utilizem desse momento para tomar decisões unilaterais. Eu acho que o momento, mais do que nunca, é de consenso, é de reunião, é de negociação. Não adianta impor uma decisão sem que a classe dos servidores públicos sejam ouvidos, né? Eu acredito que se não acontecer isso antes, esse é o momento de acontecer, para que doravante passado isso continue acontecendo, porque é muito importante que decisões que afetam a vida de inúmeras pessoas não sejam tomadas às vezes por um lado só, que seja compartilhado com o outro lado, para que ambos possam encontrar a melhor solução possível para o caso concreto. Infelizmente tem pessoas que utilizam até esse período de pandemia para fazer política, tem pessoas que se utilizam desse momento para fazer perseguição. E eu acho que esse não é o momento, é um momento totalmente inapropriado. Eu acho que o momento realmente é de consenso. Tudo que foi colocado aqui é fundamentado, tudo que foi colocado aqui foi colocado de maneira responsável, porque a gente tem essa responsabilidade e tem esse zelo de, antes de dar qualquer encaminhamento, de dar qualquer tomada de decisão, a gente fazer uma pesquisa ampla, tanto no âmbito legal, no âmbito constitucional, como também no âmbito jurisprudencial. Então a gente sempre vai bem embasado para garantir para o servidor público aquilo que de fato é direito, né? E a gente espera que os gestores colaborem nesse sentido, porque infelizmente, como o doutor Valdeci colocou aqui, a gente está trabalhando mais na quarentena do que quando a gente viaja, porque é tanta violação de direito, é tanto absurdo que chega até a gente aqui, que a gente tem que ficar mandando ofício, entrando com ações, pedindo liminar, mandando requerimento, conversando com o servidor em WhatsApp, em situações de urgência. Nós tivemos que improvisar em muitas situações, dando atendimento ao servidor, enfim. Então a gente tem percebido que ao invés do gestor ajudar e tomar uma decisão realmente razoável, muitos têm se aproveitado às vezes desse momento, doutor Valdeci, não só para pesquisa servidor, mas se aproveita da calamidade pública para contratar sem licitação e até gastando dinheiro público. E um detalhe importante, qualquer violação, EPI, redução de salário, demissão, procure o sindicato. Exato. Todos os nossos sindicatos têm um comitê celular, grupo no WhatsApp e e-mail para receber denúncias. Denunciem, servidor. Porque o sindicato só pode tomar providência se receber a denúncia. E para dizer também, gente, que a nossa posição aqui nunca foi uma posição política. A nossa posição, a gente sempre se ampara de maneira legal. Então aqui a gente defende o direito do trabalhador, Constituição. longe de paixões políticas. Então, seja lá que você tenha colocado aí como presidente ou tenha votado como prefeito, isso não nos interessa. A nossa posição ela é técnica, ela é legal. Então não estamos aqui para agradar qualquer um que seja por paixões políticas. Nós estamos aqui para esclarecer com embasamento legal. Ela é técnica baseada na Constituição, nos direitos humanos fundamentais, nos direitos humanos universais, nos tratados internacionais. Ela é humanista. E o direito à vida, a dignidade humana, para nós, por força do que manda isso aqui, pouco importa quem seja governo, esquerda, direita e centro, o direito à vida, a dignidade humana, o direito ao emprego, ao salário, à alimentação garantida pelo salário, são direitos fundamentais. É isso que está em jogo. Então, gente, para mim se despedir, falamos aqui, doutor Valdeci, quase 2 horas. A nossa previsão havia sido feita de 1h30, mas realmente o momento foi ótimo. Eu acredito que o problema que deu na transmissão inicialmente foi proposital porque fisicamente fica mais fácil. Foi né? inimigo invisível. Mas assim, gente, agradecer a participação de todos. Eu espero que quem fez perguntas tenham suas dúvidas contempladas. Não dá para responder todo mundo, porque realmente são muitas perguntas. Mas a gente que fez um aparado geral daquelas que são mais solicitadas. Mas é isso, eu agradeço bastante. Foi dito aqui, doutor Valdeci, que as pessoas esperam outras lives, né? A gente vai ver aí, como já foi colocado pelo doutor Valdeci, então a gente agradece muito a participação de vocês. E também agradecer a doutora Mara, a doutora Natália, a doutora Ilíada, o Igor, são muitas pessoas que nos ajudam, doutor Wassler, doutor Daniel, lá de Icó, doutora Fátima de Oroz, doutora Jeane de Cruz. Rapaz que tentou nos ajudar com o nome dele, o Tamar. E o Temar também, agradecer que o Temar tentou nos ajudar. Obrigado, Temar, valeu na transmissão, mas a gente viu que se demorasse muito ia passar o horário e a gente resolveu fazer de forma física. Enfim, se eu esqueci de alguém, porque são muitos colaboradores, mas a gente agradece a todo mundo, né? Principalmente a você que dispõe do seu tempo agora no domingo pela manhã para acompanhar esse momento de informação e cidadania. Então é isso, gente. Valeu, obrigado.